Me escutam bem aí? Se alguém puder dar um ok. Oi, Carlito, tá com a câmera aberta. Bom dia. Sim, Estamos ouvindo, Oh, bom professor? dia. Sim, show. ok, escutando. Bom Obrigado. dia. Bom dia. Então, vamos lá para mais um encontro, né? Hoje eu vou falar sobre um tema que é a neuroeducação. É um tema também que eu gosto, né? Até fico meio repetitivo aqui, porque todos os temas que eu trago aqui realmente são temas que eu gosto, né? Dentro da área da neurociência. E esse aqui tem uma relação com a minha prática até, né? Inclusive como professor, assim. Eu, quando comecei a trabalhar lecionando no mestrado e doutorado na Unisul, eu, no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, eu fiquei responsável por uma disciplina chamada Metodologia do Ensino Superior, que é uma disciplina onde a gente discute, assim, conversa, eu apresento questões relacionadas à prática docente, né, ao ensinar. E daí, logo de cara, assim, eu já não está na ementa da disciplina, mas eu decidi incluir em uma das aulas esse tema, assim, uma neurociência da educação, ah, no sentido de tentar entender o nosso cérebro mesmo, e a partir desse entendimento, né, no caso ali dessa disciplina em relação à prática docente dos professores, tentar facilitar, planejar, enfim, atividades que de repente otimizem um aprendizado em sala de aula. E daí eu vou trazer um pouco disso para cá, com algumas adaptações, vendo essa questão do aprendizado, que eu acho que é um assunto que, de uma forma ou de outro interessa a todos aqui, né? Porque, por exemplo, vocês estão aqui num sábado de manhã, esse é um clube de pessoas que gostam de fazer sinapses, gostam de aprender, né? Então, diferentes assuntos. Então, saber como a neurociência aborda essa questão do aprender, eu acho que pode ajudar nós aí no nosso caminho de aprendizado também. A aula, pessoal, vai funcionar. Ó, a Janete está colocando aqui que fez essa matéria. Legal, Janete. É uma matéria que eu gosto muito também de lecionar, assim. É uma semana que eu curto muito as trocas que a gente faz. Bem bacana. E a dinâmica aqui vai ser a mesma das outras vezes, que eu acho que tem sido uma dinâmica interessante, onde eu vou apresentando o material e vou fazendo aqueles momentos sinapses, assim, uns momentinhos que a gente pode parar, dar uma discutida, né? Conversar, trocar uma ideia. E vocês fiquem bem à vontade para participar desses momentos, assim, seja abrindo o microfone, falando, câmera, ou até pelo chat, né? Ali, se durante a minha fala, se quiser ir colocando coisa no chat, também fica bem à vontade, tá bom, pessoal? Acho que assim fica um jeito bacana de a gente seguir por aqui, beleza? Eu vou compartilhar aqui, como sempre, também alguns slides para conduzir esse nosso encontro de hoje. Qualquer coisa, vão chamando aqui no chat, enfim, vamos trocando essa ideia que a troca é importante também, né? Se vocês participem, fica melhor ainda esse encontro aqui. Então, neuroeducação, desvendando os segredos do cérebro que aprende, é o título que eu dei para esse encontro aqui hoje, que é o nosso nono encontro. E falar um pouquinho disso, né? Quais as sinapses que a gente vai fazer hoje. Eu vou falar com vocês aqui como que o cérebro aprende, né? O que que a neurociência revela sobre plasticidade, sobre memória, as bases biológicas da aprendizagem, o que a emoção tem a ver com tudo isso. A gente vai falar bastante dessa questão da emoção, que é extremamente importante no aprendizado. Estilo ou evidência, né? Estilos de aprendizagem funcionam, né? Algo mais visual, mais auditivo, aquele negócio todo. O que diz as pesquisas atuais sobre isso, né? Talvez tenha algumas surpresas aqui para vocês, inclusive. Do sono às telas, né? O que que ajuda e o que que atrapalha o aprendizado. Hoje a gente tem muita coisa que pode ajudar e pode atrapalhar. A gente vai falar de algumas que são bem importantes. E como usar tudo isso na prática, né? Quais técnicas de estudo têm comprovação científica de fato? O que que a neuroeducação recomenda nesse sentido? Então, vamos falar sobre tudo isso. Essas aqui vão ser as sinapses que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, primeiro começando com a parte conceitual mesmo, né? O que que é neuroeducação? Esse tema que eu trago aqui para vocês, né? A neuroeducação, ela é uma ciência, né, que faz uma intersecção aí entre outras ciências, que é a neurociência, a educação, a psicologia, né? Tem todo um aspecto biológico envolvido no aprendizado, né, que a neurociência propriamente se debruça mais. Eu vou acabar trazendo um pouco mais sobre isso aqui hoje, né, que acaba sendo bastante o foco aqui do grupo. Mas também na neuroeducação tem todo um olhar da educação e da psicologia, porque aprender não é só fazer ali
sinapses e tudo mais, né, que acontece dentro do nosso cérebro. Aprender envolve muita coisa, né, pessoal? Envolve todo um contexto social, envolve psique, envolve muita coisa. É um fenômeno complexo o aprendizado, né? Dependendo, inclusive, de como a pessoa inicia essa jornada de aprendizado, lá no início da vida dela, nos primeiros anos de colégio e tal, se tem algumas experiências traumáticas, por exemplo, isso pode moldar o caminho dela no aprendizado para a vida toda, pessoal. Eu mesmo já escutei pessoas assim de que tiveram experiências que não foram boas no colégio, né? Às vezes um professor não muito preparado, alguma coisa nesse sentido, assim, que fala algumas coisas, ou até mesmo a própria turma, e aquela pessoa assim desenvolve uma espécie de aversão ao aprendizado que perdura a vida toda, e isso molda a vida dela. Então aprender é uma coisa muito complexa, é uma das coisas mais a que eu quero deixar mais clara aqui. Aprender não é um fenômeno simples, né? Mas a gente vai ver um pouco desse fenômeno, sobretudo da ótica da neurociência, né? A neuroeducação ela busca compreender como o cérebro aprende, né? E como o conhecimento em relação a isso pode, de certa forma, aperfeiçoar o método de ensino, né? A gente entendendo como o nosso cérebro aprende, para além dessas complexidades, né? Focando no cérebro também, a gente consegue, de repente, melhorar o método de ensino. É mais ou menos isso que eu falo na disciplina de metodologia do ensino superior, assim, né? Como melhorar o ambiente ali de aprendizado, que é uma sala de aula, esse ambiente aqui, eu trago vários desses componentes aqui para nossas aulas, né, de uma forma minha intencional, mas que fica aqui um pouquinho, não fica assim, muitas vezes evidente, né, talvez para quem está escutando, mas tem várias coisinhas que eu uso aqui, que é da neurociência e que realmente possibilitam aí um aprendizado mais eficiente. E não se trata, né, a neuroeducação de uma receita para ensinar, isso é uma coisa importante também, mas de um campo de investigação aí que informa sobre condições que favorecem ou inibem o aprendizado. O aprendizado não funciona assim como receita. Às vezes eu vejo na internet coisa assim, receitas para várias coisas, né? Para a vida, né? De um geral, assim. Mas infelizmente não é tão simples assim. Seria bom se fosse simples assim, né? Tá, uma receita de aprendizado, bota aqui, faz isso aqui que tu vai aprender. Não, não é assim. Outra coisa que a gente vai ver bem claro aqui é que o aprendizado é muito individualizado, né? Cada pessoa tem o seu jeito. Cada pessoa tem a sua forma e ela é muito complexa, essa gama de possibilidades de aprendizado, assim, né? Então, receitas não funcionam. Ok, para algumas pessoas pode funcionar uma ou outra coisa, mas no geral é algo muito individualizado o aprendizado, né? E repetindo, envolve tanto questões neurobiológicas, mas envolve questões psíquicas, sociais. Então, cada um tem, né, a sua forma nesse sentido, cada um tem as suas experiências, a sua relação com o aprender. Eu falo que eu demorei a aprender, né? Eu fui aprender mais ou menos lá no mestrado, assim, eu vou comentar aqui sobre algumas questões nesse sentido, assim, lá no mestrado que eu entendi assim, opa, agora eu acho que eu aprendi a aprender. E ali ficou interessante, inclusive. Mas até então, pessoal, tinha sido um caminho assim daqueles, né, que é para a maioria. O colégio para mim também não foi muito legal. Era meio chato às vezes. Algumas disciplinas mais legais, outras nem tanto. A graduação a mesma coisa. E daí no mestrado que eu fui pegar um pouquinho assim, opa, eu acho que eu estou pegando o jeito disso. E daí foi onde começou a ficar legal. E, inclusive, diferentes aprendizados começaram a fazer sentido, ficar mais interessantes também. E neuroeducação leva tudo isso em conta, assim, né? Essa essa característica de cada um, assim, muito individual mesmo, tá bom? Então, seguindo aqui, como de costume, vocês podem escutar uns barulhinhos aí de crianças e tal, né? Que em casa tem bastante criança, mas nada que possa atrapalhar. Então, antes de começar, né, um momentinho aqui para a gente fazer uma breve reflexão um momento de sinapses. Como vocês aprendem? Eu queria escutar um pouquinho de vocês, coloquem no chat de repente, saber um pouquinho aí como vocês aprendem. Vocês têm alguma ideia sobre isso? Alguma coisa nesse sentido? Tati, só te respondendo, a aula fica gravada assim, sempre gravada, e depois eu disponibilizo ali no grupo o link para a aula gravada, tá bom? Mas quem aqui gostaria de compartilhar alguma coisa sobre como. Alisson, fica à vontade. Fica à vontade, Alisson. Compartilha aí. É, Fala. bom dia, professor e Bom dia. pessoal. Geralmente eu faço mais uma leitura no início, né? E destacando partes importantes. E daí, depois de, sei lá, uma semana, eu volto no conteúdo, primeiro fazendo uma revisão ativa, tentando me lembrar o que que eu lembro, né? E depois daí eu leio de novo o que eu li, né? Na semana passada. Legal, Alisson. Isso quando é livro, né? Mas tipo, se eu pego um artigo, geralmente eu
boto no chat GPT e começo a meio que discutir com ele, para ver se eu entendi mesmo que eu Entendi, tô achando. entendi. E essa técnica que tu faz de dar um espaçamento assim de tempo é uma coisa interessante que a gente vai falar aqui, inclusive, e que tem fundamento assim científico, assim, esses espaçamentos são coisas que costumam funcionar para o nosso cérebro, né? A leitura, claro, é uma porta de entrada, né? Sempre, ah, que faz parte do aprendizado, né? Tem gente que variar as formas acaba funcionando mais, mas isso, como eu falei, é muito individual. Mas essa proposta ativa que tu falou, né, é uma coisa que a gente vai falar aqui também. Propostas ativas, no sentido de tu, de alguma forma, né, dialogar aquilo. Tu falou que dialoga com o chat GPT para ver se entende. Eu nunca tinha pensado nisso, dialogar com o chat GPT, mas porque eu sou um pouquinho, às vezes, atrasado nessa parte tecnológica, assim, eu demoro para entender algumas coisas. Mas faz sentido, porque dialogar, eu penso sempre em dialogar com pessoas, né? Eu, quando estava na psicologia, agora há pouco tempo, como aluno, quando me era apresentado assim um conceito mais complexo e tal, que eu vi, cara, isso aqui é importante e é importante que eu entenda ele, né? De primeiro eu tento entender do meu jeito, né? E depois o meu diálogo não é com o ChatGPT, é um diálogo mental, né? Eu imagino eu explicando isso para alguém que não entende nada disso, entende? E daí eu faço toda uma explicação ali e tal. Nesse processo que é um processo mais ativo, para mim funciona bem também. Então, processos ativos como um todo costumam funcionar bem. O ChatGPT eu acho que pode ser uma alternativa interessante de diálogo, né? A gente tem que só cuidar, né? No ChatGPT é uma ferramenta ótima que ajuda pra caramba, eu particularmente uso também. A gente tem que só cuidar para às vezes não ficar com o cérebro meio preguiçoso, né? E pedir para ele começar a explicar pra gente as coisas tudo e a gente não tentar entender, né? Antes de ele tentar explicar. Até saiu um estudo agora há pouquinho tempo, eu estou pensando em trazer esse artigo aqui no Synapse Journal Club, só que é um artigo grande, pessoal, 200 páginas. Saiu um estudo do MIT, eu li por cima, só assim, comparando grupos, né, em relação ao ChatGPT, o uso do Google e grupos que não fizeram nada, e tem algumas diferenças muito, assim, interessantes em relação à conectividade cerebral e tudo mais, em quem usa o ChatGPT. Alisson, tá com a mãozinha levantada? Não sei se fica à vontade aí. Se tiver mais alguma coisa. Geralmente eu peço para ele, eu mando um prompt, né? Pedindo Aham. para ele, sei lá, agir como professor universitário. O Hum, ideal seria ter um professor, né? Só que, tipo, como a sim, gente não tem um professor 100% à nossa sim, sim. disposição, a gente improvisa. E daí, geralmente, eu questiono. Claro, tem parte do artigo que eu leio e daí eu não entendo. Daí eu peço para ele me explicar de forma didática. Mas, geralmente, eu uso mais para, tipo, eu mando a ideia, falo o que eu entendi e peço para Sim. ele fazer correção. Para ver se eu falei algum. Tô indo para um Show. raciocínio certo. Tu usa como ele como um professor, no caso, né? É interessante É, isso. como uma ferramenta. Nunca tinha pensado É nisso. bom. E é bom para discutir, né? Sim, Claro, às vezes eu raciocino assim mentalmente, eu comigo mesmo, né? sim. Mas ter essa outra visão também é muito bom. Quer ver Legal. questão complexa assim de metodologia de artigo, que daí eu Sim, não entendo. sim, Daí sim. ele é bem útil. Muito interessante, Alisson. Show. Bem interessante mesmo. É uma atividade, né, que tu faz de uma forma mais ativa, assim, e isso é bom para o aprendizado mesmo. Uhum. Tô lendo aqui um pouquinho do chat, né? O Deide coloca ali: o despertar da curiosidade me motiva a aprender. A gente vai falar aqui sobre curiosidade, é a porta de entrada para o aprendizado, né? Muitas vezes é extremamente importante. Eu aprendo lendo e escrevendo várias vezes, depois com falas. A Sofia, então, mistura aí, né? Multissensorial, uma coisa que a gente vai falar também, que costuma funcionar melhor. A Vera, aprendo sempre assistindo aula, escrevendo e depois relendo em voz alta. Olha só como tem várias maneiras, né? E vocês estão colocando aqui situações multissensoriais, isso é interessante. A Camila, eu tenho muita dificuldade de memorizar, preciso fazer resumos escritos e quando preciso acessar novamente o conteúdo, releio o conteúdo. A questão da memorização realmente não é só para ti, não, Camila. É difícil memorizar mesmo coisas assim. Por isso que a gente às vezes tem que fazer alternativas diferenciadas para que essa memorização venha de uma maneira mais natural, né, através de um entendimento. E eu faço sempre aquele exercício, né, de tentar entender para mim, tentar explicar para alguém, e no que eu faço esse exercício algumas vezes, eu meio que entendo aquilo e de certa forma está memorizado ali, né? Se eu ficar só lendo ali, né, tentar memorizar como está ali nas linhas escritas, por exemplo, nossa, é difícil pra caramba, eu tenho muita dificuldade. Então eu tenho que, ok, a pessoa colocou isso ali, agora eu tenho que entender do meu jeito. Um jeito é o jeito que ela colocou e o jeito é o jeito que eu vou entender, né? Mas, claro, né? Desde que não fuja do conceito, enfim, do que está correto ali. Mas é uma maneira. A Jéssica colocou sempre, achei que aprendi escrevendo, mais recentemente na segunda graduação de psicologia, descobri que aprendo melhor debatendo, é um método ativo, né? Muito, funciona bem.
O Antônio Thiago, aprendo dando aula sobre o assunto, estudando, finjo estar me preparando para uma aula e explano sozinho no quarto. Muito bom, Antônio. É a minha técnica preferida também. A gente, quando começa a dar aula, a gente aprende. Eu tenho, né, certeza disso. Antes eu tinha desconfiança, hoje eu tenho certeza. Eu, como professor, aprendo mais do que os meus alunos, muitas vezes, eu não tenho dúvida disso, assim, quando a gente vai preparar uma aula. Aqui no Clube da Sinapse, pessoal, tem sido, cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos meses aí, foi propor esse projeto. E tô falando para mim mesmo, né, de uma forma bem egoísta aqui, porque, assim, cada aula que eu preparo, cara, eu aprendo pra caramba, assim, eu aprendo muito, assim, as aulas que eu preparo aqui para vocês, né, o artigo que eu vou apresentar, eu tô até dando aqui em primeira mão agora para vocês uma outra modalidade de encontro que eu vou propor aqui, ah, e que eu estou bem empolgado, que eu vou chamar de sinapses biográficas, que é trazer pesquisadores, pessoas de impacto no mundo, assim, né? Pesquisadores, pesquisadoras, para conhecer um pouquinho mais da vida dessa pessoa. Porque é uma coisa que eu curto fazer, eu gosto de ver biografias, né? De entender. Pô, vou trazer uns pesquisadores aqui em algum encontro para falar de um determinado pesquisador, aspectos da vida, das descobertas e tal. Então, imagina o quanto eu vou aprender sobre essas pessoas que eu vou propor aqui, né? Até o primeiro que eu quero trazer aqui é o Carlini, que é um pesquisador da área da cannabis, que eu acabei tendo algum contato e quero começar por ele, que eu já tenho um material pronto também, mas eu vou trazer vários outros. Então, dar aula é uma coisa que ensina muito. Todo mundo aí que passou por essa experiência e passa vai concordar com isso. Janete colocou fazer resumos, mas tem que ser escrito à mão, no computador não funciona igual. Exatamente. Tem estudos, inclusive, Janete, mostrando isso. Eu até fiz uma postagem esses tempos lá no meu Instagram, um videozinho que eu falo sobre isso, cito um estudo que fala sobre essa diferença, né? A escrita à mão recruta muito mais conexões sinápticas, né? A parte cognitiva fica muito mais recrutada em numa escrita à mão do que em digitado, em teclas, né? Isso tem estudos mostrando já. Hanna, eu gosto de aprender questões objetivas com consulta de materiais. Sinto que entendo o contexto e fixo o conteúdo pelas palavras-chave. Olha só, cada um, né, com o seu jeito. É muito interessante isso. A Júlia coloca: responder perguntas sobre o assunto é bem eficiente para mim. É um método, né, ativo, tu tá ali, tá respondendo, é uma forma de diálogo. Então, show, pessoal, muito bacana que vocês colocaram aqui. Existem diferentes maneiras de aprender, cada um vai ter o seu jeito, né? E uma coisa importante é isso, saber qual é a melhor maneira de aprender para mim, né? Eu demorei, pessoal, a aprender assim, né? Até a graduação, como eu falei, eu não sabia direito, assim, eu fazia de um jeito daquele jeito que talvez eu fosse o que eu mais visse, né? De memorizar, ler, memorizar, fazer um resumo e tal. Para muitas pessoas funciona, mas para mim não era muito eficiente. Eu gastava muita energia fazendo isso. Eu tinha que fazer muito para funcionar. E depois, ali no mestrado, doutorado, tal, que eu comecei a entender outras maneiras. E opa, desse jeito aqui eu acho que fica mais fácil, né? E realmente, então entender como a gente aprende é um processo de autoconhecimento, inclusive, que eu vou falar aqui e que é bem importante, tá? E considerar, né, essas individualidades também é muito importante. Bom, vamos seguindo aqui com o material, então. A Aline tá aí também. Aline, bom dia, obrigado aí pela presença. Seguindo aqui com o material, pessoal. Em relação, né, à neuroplasticidade, um conceito que volta e meia eu falo aqui e que tem tudo a ver com aprendizado, né? Tudo a ver, toda a experiência de aprendizado, pessoal, que a gente tem, que a gente teve desde a nossa infância até hoje, né? E daqui para frente também, toda experiência de aprendizado, saibam uma coisa, altera fisicamente o cérebro. O nosso cérebro é moldado estruturalmente pelo aprendizado. O nosso cérebro se modifica depois de uma experiência de aprendizado. Isso é muito interessante, né? É o que molda, inclusive, o nome aqui desse projeto, né? Clube das Sinapses. Eu falo em fazer sinapses. O que é fazer sinapses? É tu alterar estruturalmente o teu cérebro. Neurônios que não se comunicavam passam a se comunicar. Eu espero que a cada encontro nosso aqui, vocês alterem estruturalmente o cérebro de vocês. Que vocês saiam daqui, opa, isso eu não sabia, agora eu sei. Se tem uma dessa, isso eu não sabia, agora eu sei, então tem um aspecto do cérebro de vocês que mudou. Estruturalmente. Uma sinapse que foi feita. Então a plasticidade cerebral, essa alteração estrutural do cérebro, é a base do aprendizado. Tem esse videozinho aqui que eu já mostrei, eu acho que no primeiro encontro. Eu achei ele muito legal que mostra uma sinapse se formando, né? Quando a gente aprende, é isso que acontece. Opa, vem aqui pro. Eu queria fazer com que ele tocasse aqui, peraí. Esse analfabetismo digital me mata. Tá, vai lá para a postagem do Instagram, não tem jeito. Mas vamos ver aqui, ó. Ó, aqui, ó. Já tá uma musiquinha. Ó, tem uma sinapse sendo formada, né? Para mim isso é poesia pura, é lindo.
Ó, isso aí acontece quando você aprende algo novo. Ó, neurônios que não se comunicavam passam a se comunicar. Entende? Então, isso é aprender, tá? Do ponto de vista neurobiológico, aprender é mudar o cérebro, é fazer novas sinapses que, portanto, mudam o cérebro. Imagina que cada cérebro nosso, né, com todas as nossas experiências que a gente viveu, cada um as suas, eles são como se fosse um emaranhado de aprendizados ali, que é uma impressão digital, né? Cada um tem o seu emaranhado diferente um do outro. Gêmeos univitelínicos, né? Geneticamente tudo iguais, e tal, mas a partir do momento que nasce, já começa a ter experiência diferente. Um teve mais frio aqui, outro mais um pouquinho menos ali, um teve um colinho primeiro, outro menos, enfim, já começa esse emaranhado a ser formado de uma forma completamente diferente um do outro, né? Isso é muito bacana. Eu, né, como eu falo para vocês, eu vejo poesia nisso, assim, muita poesia, inclusive. Ah, neuroplasticidade inclui tanto a formação de novas sinapses, né, como eu falei, quanto também a eliminação de conexões obsoletas, que é o que a gente chama de poda sináptica. Isso acontece com frequência na vida. Sobretudo ali no desenvolvimento, ali no início da nossa vida, tem muita poda sináptica, né? Porque tem muita, é uma explosão de sinapses acontecendo. Imagina, cada gosto que a criança sente no início, a primeira vez, cada contato, cada estímulo, tudo isso vai formar muita sinapse. Daí tem uma poda, né? Imagina uma árvore que vai crescendo assim. Ah, e vale até a analogia da árvore, é interessante. A poda da árvore é para quê? Para que ela cresça melhor, né? Ela cresce melhor. Às vezes vai lá e poda, pô, estragou a árvore. Não, bem pelo contrário, tá ajeitando ela, né? Ela vai crescendo melhor, crescendo mais, às vezes. Inclusive, por causa da poda, no nosso cérebro é a mesma coisa. A poda sináptica é importante. Tanto é que transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro autista, por exemplo, há estudos mostrando que há problemas nessa poda sináptica. Talvez ela não aconteça direito, entende? E aí tem um probleminha, tá? Então, isso também é neuroplasticidade, tu eliminar sinapses, né? Também é importante. E estudos com neuroimagem mostram, né, mudanças estruturais em quem aprende novas habilidades. Eu sempre falo para meus alunos aí, qual foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez, né? Qual foi a última vez que tu aprendeu algo realmente novo, assim, né? Qual foi a última vez que tu deu esse impulso aí nas novas sinapses, né? Que tu mudou o teu cérebro. Pensar sobre isso. Quem está aqui nesse encontro hoje, a ideia é essa, né? Proporcionar aprendizados novos, novas sinapses e mudar estruturalmente o cérebro. Então, isso é uma questão importante. Neuroplasticidade tem tudo a ver com aprendizado, tá? Trago aqui alguns artigos, como sempre, nesse artigo da Nature, eu acho bem interessante. Ó, a estrutura do cérebro humano adulto se altera em resposta às demandas ambientais, né? Por muito tempo se falou que o cérebro depois de um tempo já não muda mais estruturalmente, tal, né? O que é uma mentira, assim. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A plasticidade, ela é induzida pelo aprendizado, como a gente falou, e estudos com ressonância magnética, por exemplo, mostra que aprender a fazer malabarismo altera fisicamente o cérebro. Esse estudo aqui na Nature mostrou que pessoas que aprenderam malabarismo tiveram mudanças, né, estruturais no cérebro. Aqui a imagem mostra que as áreas que foram alteradas, né, que são áreas visuais e motoras. Imagina tu fazendo malabarismo, tem que olhar aquelas bolinhas ali. Eu particularmente não sei fazer, acho extremamente difícil, né? Mas quando se eu aprendesse a fazer, o meu cérebro estaria diferente depois de aprender, né? E então áreas visuais para eu ver aquilo ali, áreas motoras para eu conseguir coordenar aquele movimento ali, com certeza são alterados. Esses tempos eu recebi um videozinho desses que a gente recebe na internet, de um daqueles barman, nem sei se é assim que se fala, um cara daqueles que faz drink e faz um monte de malabarismo com copo e tudo mais. Cara, o bicho era muito bom, e na hora que eu vi ele fazendo aquilo com uma habilidade, eu falei, caramba, o cérebro desse cara tá bem desenvolvido aí na área motora, provavelmente cerebelo, né, nessa questão visual. Na hora eu pensei, o cérebro dele deve ser muito diferente do meu nisso, né? E de fato é. E depois eu acabei vendo esse artigo aqui na Nature, esse estudo, então, esse estudo mostrou que o cara ali que aprendeu malabarismo alterou, de fato, né, estruturalmente áreas do cérebro. E aquilo que eu estava falando para vocês, né, quando eu vi um videozinho de um cara ali fazendo aqueles drinks, aquelas coisas, com 1.500 malabarismos ali, né, com uma precisão no movimento, eu olhei pro cara e falei, caramba, esse cérebro está muito desenvolvido, é um cérebro bem diferente do meu, em aspectos, em regiões ali relacionadas a movimento, cerebelo, córtex motor, parte visual, para ver aquilo tudo ali, porque o nosso cérebro, de fato, se altera quando a gente aprende algo novo. Alguém que for aprender um instrumento musical, por exemplo, né? Se fizer uma imagem, uma foto do cérebro antes, no início das aulas e depois que ele já sabe, já tem uma habilidade, mudou o cérebro daquela pessoa. Isso é muito bom, né? Então, falando aqui que o aprendizado altera de fato o nosso cérebro, né? Isso é um desafio, a visão que a gente tinha até então, né? Mais tradicional,
porque é dessa descoberta, assim, porque aqui a gente está falando de um cérebro adulto, refuta a ideia, né, por exemplo, de que só ocorrem mudanças funcionais, por exemplo, nada de mudanças estruturais, né? E mostra que sim, que acontecem alterações estruturais, anatômicas no cérebro adulto como resposta a aprendizado. O nosso cérebro adulto, ali depois dos 25, que é até 25 mais ou menos, que está tendo uma maturação interessante, mas um cérebro adulto, de 40, 50, 60, pode ter alterações estruturais, sim, com o aprendizado, desde que a pessoa, né, se proponha a fazer, aprender coisas novas. Dependendo se ela, aquela pessoa que não está muito afim de fazer isso, né? Que a vida é tudo sempre muito igual, até eu sempre falo, né? Até o lugar de comer, sempre a mesma cadeira, a mesma posição na mesa, tudo igual sempre. É um cérebro que está, né, cada vez tendo menos mudanças estruturais, né? Menos aprendizados, e um cérebro que vai ficando até mais resiliente ao aprendizado. Ah, desculpa, cada vez mais resistente ao aprendizado, né? E é ruim isso. Um cérebro que tem mais plasticidade sendo estimulada, ele vai aprender melhor também, né? Então, aprender faz com que a gente aprenda mais ainda. Isso é uma coisa interessante. Até se fala, né? Ah, pessoas que depois que aprendem um idioma, o segundo idioma, os outros vão ficando um pouquinho melhores. Sim, a partir do momento que tu vai exercitando o teu cérebro nesse sentido, ele vai ficando melhor em aprender. Eu percebo muito isso, assim. Embora tenha o estresse do dia a dia e tal, que hoje é muito mais do que quando eu tinha 20 anos, isso prejudica também o aprendizado, mas de uma forma geral, também o fato de eu estar sempre querendo aprender algumas coisas, né, me facilita, assim, de eu aprender tantas coisas quantas eu quero aprender, né? Eu fazer curso de psicologia agora foi muito interessante, assim, porque eu percebi, assim, caramba, como é diferente essa graduação da minha primeira lá, quando eu tinha 17 anos, 18, 19 e tal, assim, como é como se eu soubesse os atalhos, entende? Fica um pouquinho mais facilitado o processo. Tanto é que no curso de psicologia inteiro eu não tive nenhum caderno, assim. Eu só ia para a aula e prestava muita atenção, né? Fazia ali os meus exercícios e tal, e aquilo me bastava, assim, para eu entender as coisas e depois corresponder o que era cobrado e tudo mais, porque realmente o cérebro vai ficando bom em aprender conforme ele vai aprendendo mais. Isso é bem interessante, tá? A emoção, pessoal, é um ponto que a gente vai falar aqui hoje, né, algumas vezes. A emoção é fundamental para o aprendizado. Nós somos seres emocionais, né? A gente não é ser emocional, né? A gente tem ali sempre uma emoçãozinha, às vezes menor, às vezes maior, mas a emoção é fundamental para o aprendizado. Isso tem até uma questão neurobiológica bem tranquila, bem simples e bem importante, que é o sistema límbico, que é esse sistema aqui, essas partes coloridinhas que aparecem aqui, ó, que pega desde alguma parte mais cortical, a parte do hipocampo, amígdala, hipotálamo, tudo isso que compõe o sistema límbico, essas estruturas cerebrais, que são estruturas que ajudam ali na regulação das emoções, nossas emoções de medo, de prazer, enfim, de uma série de emoções que a gente sente, essas estruturas também são estruturas envolvidas no aprendizado, na memória, por exemplo, né? É como se fosse assim, ó, a mesma máquina que produz emoção no nosso cérebro, ela produz memória também, né? Imagina vocês que eu tivesse aqui uma máquina que faz pão e bolo. E ela faz pão e bolo sempre. Não tem como eu fazer. Eu quero fazer só bolo. Vai sair uns pão junto. Né? Eu quero fazer só pão. Vai sair uns bolos junto. Ela não faz as coisas separado. É mais ou menos isso no cérebro. A máquina da emoção faz memória junto. Faz aprendizado junto. Tem emoção, tem memória, né? Posso perguntar aqui para vocês a memória mais antiga de vocês, qual foi, né? Lembra aí a mais antiga. Eu tenho certeza que tem emoção nessa memória, né? Pode ser coisa assim que hoje, porra, né? Mas é uma coisa tão simples, mas naquele momento tinha emoção, né? De alguma maneira, assim. Então a emoção anda junto com o aprendizado. Por isso que o ambiente de aprendizado é um ambiente que a gente pode explorar desse aspecto da emoção. Né? Quando eu conto aqui, ó, por exemplo, às vezes eu conto umas historinhas minhas, né? E isso tem um fundamento didático, pensando nisso aqui, ó. Porque quando a gente conta histórias, o nosso cérebro gosta de histórias, ativa essa questãozinha da emoção, porque às vezes alguma pessoa se identifica, não, né? Não estou dizendo que vai atingir todo mundo, mas atinge um número legal de pessoas, assim. Pessoas se identificam ou não com histórias, histórias aguçam curiosidade, ou seja, histórias levantam emoções, e daí é um ambiente fértil para colocar, né, aprendizados. Né? Então, quando eu conto historinhas minhas, não é aleatório o negócio, faz parte do processo pedagógico que eu me proponho a fazer aqui, né? E quando essas historinhas têm sentido na vida da pessoa, daí mesmo que o negócio funciona bem. Por quê? Porque emoção tem todo a ver com aprendizado. Eu gosto muito desse texto aqui, ó, pessoal, da Ana Sui, que ela é uma escritora, psicanalista, professora universitária. Quem não conhece aí, recomendo muito, né? Conhecer, seguir o trabalho dela nas redes sociais, por exemplo. Ana Sui, ela traz nesse texto aqui, eu sempre na disciplina
na disciplina de metodologia do ensino superior, eu leio esse texto aqui, porque eu acho que ele é muito verdadeiro, muito poético, muito bonito, né? Ela fala aqui, ó, não há aprendizagem sem afeto. É mais comum a gente lembrar de um professor por algo que ele disse sobre nós ou sobre ele mesmo do que a gente lembrar de uma teoria que foi ensinada. Isso é porque não se aprende sem transferência. Não há aprendizagem sem afeto. Aliás, sem afeto não há nada. A gente confunde a teoria com o professor e muitas vezes sequer sabe se gosta de um ou de outro. É pela capacidade de fazer laço pelo que se sabe e pelo que não sabe que se faz a didática de um professor. Bem sabemos que não são os títulos que mais importam em uma sala de aula. Do lugar de professora, uma coisa bem bonita é saber, anos depois, o modo pelo qual sou lembrada por alguém que passou pela minha sala de aula. Do lugar de aluna, uma coisa bonita é dizer aos que foram meus professores o que aprendi com eles. Em tempos em que a sala de aula é virtual, como essa nossa, né? Digo-lhes, ainda é disso que se trata na aprendizagem, de transferência, de afeto. Daí toda a alegria dos professores de enxergar alunos na câmera, de ouvir suas vozes. É com afeto que a gente aprende e é com afeto que a gente ensina. É de gente afetada que se trata na educação. Cara, eu acho esse texto muitíssimo verdadeiro e tem total relação com a questão neurocientífica que a gente está falando aqui da emoção e do aprendizado. Entende? Aprender é um ato de emoção. Entende? Se não for assim, é mais difícil de aprender. De alguma forma, por exemplo, uma pessoa que está num curso, né, fazendo uma graduação e tal, cara, ela tem que gostar daquele curso, né? Aquilo tem que emocionar ela de alguma maneira, senão vai ser mais difícil, né? Quando alguém entra para fazer um mestrado, um doutorado comigo, eu sempre falo, pô, a gente tem que achar aqui um caminho, uma intersecção entre o que tu gosta e entre o que eu gosto para a coisa funcionar. Porque senão vai ser difícil. Entende? Ah, vou fazer uma coisa que o professor quer, mas eu não tenho, não curto nada disso. Porra, vai ser difícil. Então tem que ser uma relação bem honesta, inclusive nesse sentido, assim, né? Ou o aluno vai fazer uma coisa que eu não tô nem aí também, não curto. Ah, vai ser difícil orientar aquilo ali também, né? Então, esse processo de aprendizado, ele é um processo que está totalmente ligado à emoção ou ao afeto, como diz a Ana Sui, né? Então, isso é um ponto que eu acho bem interessante. Seguimos aqui. Sentimos, portanto, aprendemos, né? Isso é uma coisa que está ficando bem clara aqui, eu acho, né? A aprendizagem não ocorre de forma isolada, ela é influenciada por emoções, como eu tenho bem dito aqui, né? Emoções positivas nesse caso, né? Como curiosidade, alegria, interesse, favorecem a memória e a retenção do conteúdo. Uma das coisas que eu mais curto nesse projeto aqui, pessoal, do Clube das Sinapses, que é um projeto que eu faço desvinculado das minhas outras atividades, né? Da vida universitária, de pesquisador, tudo isso aqui é um projeto é um projeto meu aqui, né? E de vocês, obviamente, também. Mas uma das coisas que eu mais curto nesse projeto é que ninguém está aqui de forma obrigada, porque tem que ter uma presença em algum momento, precisa de uma nota. Não, todo mundo está aqui porque quer, porque é voluntário, né? E isso, provavelmente, vocês estão aqui por algumas emoções positivas, sei lá, curiosidade no tema, algum interesse em aprender, alegria de aprender. Cara, isso já é meio caminho para o aprendizado, ou mais até de meio, entende? Então, isso é muito bacana, tende a funcionar melhor do que naquela sala de aula, que às vezes eu estou lá dando uma disciplina, uma pessoa nem está muito interessada, porque o interesse dela no curso são outros, não são aqueles que eu estou passando, né? Mas como ela tem que fazer aquela disciplina, né, para terminar o curso, então ela tem que estar ali também. Então daí já, quando não tem essa questão, essas emoções positivas, já diminui muito, né, a eficácia do aprendizado. Esse artigo aqui, né, o artigo de Mordino Yankee e Damasio. Antônio Damasio é um neurocientista português muito conceituado, tem o livro Erro de Descartes, dentre vários outros, inclusive recomendo aqui como possibilidade de sinapse. Esse artigo mostra que experiências carregadas emocionalmente geram uma ativação mais intensa e duradoura das redes neuronais relacionadas à aprendizagem. É o que a gente está falando aqui. Se tem mais emoção, as sinapses ficam mais fortes, o aprendizado fica mais eficiente, né? Ele separa aqui nesse gráfico até uma parte mais racional, relacionada à cognição, uma parte mais emocional mesmo, né? Os processos relacionados até mesmo ao corpo e tal, e um ponto de intersecção aqui entre essas duas possibilidades que trabalham junto em prol de favorecer o aprendizado. De alguma maneira, né? Evolutivamente, isso foi importante para o nosso cérebro, provavelmente, né? Situações de emoção era importante a gente aprender ou para evitar elas, né? Sei lá, uma situação de perigo e tal, ou para repetir elas, inclusive uma situação de prazer, né? Muitas vezes até a gente tem problemas com isso, né? A gente tende a repetir situações de prazer,
mas tem prazeres que não são saudáveis, né? Então, uso de drogas, uso compulsivo e tudo mais, né? Mas tem essa intersecção no nosso cérebro, porque possivelmente evolutivamente ela foi muito importante, assim. Se fala até no em algo, um conceito como se fosse pensamento emocional, né? Que tem ali primeiro a emoção, que gera muitas vezes um pensamento, vem a partir daí, e depois tem uma racionalização, uma organização de tudo isso, que também é importante para o processo, assim. Mas as duas coisas caminham juntas. Isso é bem interessante. Todos esses artigos aqui eu boto aqui como possibilidades, né? Se quem é aí da área da ciência, eu sei que tem alguns aqui que são, quiserem depois ir atrás, ler e tal, são artigos que valem a pena. Mas também, né, quem é da área da ciência sabe que às vezes uma coisa é o cara falar que, nossa, que lindo, vai ler o artigo. É uma coisa chata, muitas vezes o artigo, meio prosaico, assim, e tudo mais, tal. Mas é importante também, né? Uma forma de aprender. Eu falo que a comunicação é poética, mas a leitura do artigo às vezes é prosaica, assim, não é tão poética, tá? Depende do artigo também. Mas são dicas que eu deixo aqui, tá? No nosso cérebro, emoções e sensações corporais influenciam, como eu falei, e até iniciam o pensamento. Como eu disse também, a razão entra depois para refinar, justificar, ampliar esse pensamento emocional. Então, as duas coisas trabalhando juntos. Então, Uhum. pessoal, é difícil aprender algo que vocês não tenham ali algumas emoções positivas naquele algo, entende? Não quero dizer que é impossível, só estou dizendo que vai ser um pouquinho mais difícil. E eu tenho certeza que todo mundo já experimentou isso na prática, né? Aquelas coisas que não têm muito interesse, é um pouquinho mais difícil de aprender. As coisas que eu tenho interesse, que me despertam emoções positivas, curiosidade, coisa boa, eu aprendo mais fácil, né? Então isso não é nenhum segredo, mas só trazendo aqui que a neurociência realmente coloca isso muito, de forma muito clara. Seguimos aqui, né? O que que emociona o cérebro? Como eu tenho falado aqui, curiosidade. O cérebro precisa se emocionar para aprender. A gente tem falado até aqui. Saber o que desperta atenção, que em seguida dá lugar à emoção. A curiosidade é a isca para atenção. E não existe aprendizado sem atenção, pessoal. Isso é extremamente importante. A atenção é a porta de entrada para o aprendizado. E aí está um problemão nos dias atuais, tá? A gente tem sido, né, cada vez mais desprovido de atenção pelo excesso de estímulo que a gente está submetido. É muita coisa. O nosso cérebro não é bom em focar em muita coisa ao mesmo tempo. Então a gente não foca em nada e daí não aprende nada também. Entende? Ou aprende menos e pouco, né? Então a atenção é a porta de entrada do aprendizado. O que que os celulares têm feito com as crianças e com os jovens, né? Prejudicado a atenção, pessoal. Esse é um ponto extremamente importante. Sem atenção não tem aprendizado. Se eu não focar, se eu não tiver atenção, eu não tenho aprendizado, pessoal. É difícil. O meu cérebro tem uma limitação de processamento por segundo ali, né, ao mesmo tempo. Se tiver duas pessoas falando comigo, eu não consigo prestar atenção nas duas pessoas falando comigo ao mesmo tempo. Eu vou prestar atenção ou numa ou noutra. Se eu tentar nas duas, eu não vou conseguir prestar atenção em nada, na verdade. Entende? Vai ficar uma bagunça na minha cabeça. Porque o meu cérebro tem essa limitaçãozinha de processamento no mesmo momento, né? Então a atenção é fundamental. E a curiosidade é uma coisa que desperta atenção. Quando eu falo sobre historinhas, logo eu volto aqui pro chat e tal, quando eu falo sobre historinhas contadas em sala de aula ou numa, né? O quê? É tentar atrair a curiosidade, pessoal. Porque o nosso cérebro gosta de historinha, por quê? Porque às vezes começa uma historinha, opa, como é que vai terminar essa história? Né? E daí fica ali com a curiosidade. Quantas vezes na sala de aula eu fiz isso, pessoal, assim, foi eu que, ele pega, detecta a mão, ó, pô. Quantas vezes na sala de aula eu fiz isso, né? A sala tá um pouquinho assim mais dispersa, né? Acontece, normal, né? Porque o nosso cérebro também tem um tempo, né? De aprendizado ali. E a aula muitas vezes é mais do que esse tempo, o tempo de aula, né? E daí tá um pouco disperso, daí eu falo uma historinha, uma fofoquinha. Nosso cérebro adora fofoca, né? Até naquele livro Nexus, do israelense, aquele historiador, ele fala muito sobre isso. Que talvez grande parte do nosso desenvolvimento cognitivo se deve à arte da fofoca. E daí o nosso cérebro começa a contar uma historinha, né? Uma fofoquinha, alguma coisa assim. Pronto, a atenção vem. Por quê? Por causa da curiosidade. Opa, onde que vai dar essa fofoca? Onde que vai dar essa história, né? Curiosidade chama a atenção e a atenção é a porta do aprendizado. Outra coisa, pessoal, o fator surpresa. O nosso cérebro adora uma surpresa também, né? O elemento desconhecido, né? Aquilo que nos surpreende é o que abre também janela de atenção. É o que abre a curiosidade, muitas vezes, né? Que é imprescindível para a aprendizagem. Eu falo, pessoal, que o Kinder Ovo é uma das maiores invenções dos tempos e o terror dos pais de crianças, né? Porque essa coisinha aqui é carinha pra caramba
E quando tu vê, tu gastou um caminhão de dinheiro só pelo número de brinquedinhos que tem na estante do teu filho, né? Um ovinho desse que não tem nada de chocolate, mais de 10 conto, por exemplo, caro pra caramba. E o Kinder Ovo eu falo que é uma invenção genial, né? Para quem é dono, obviamente, da marca. Por quê? O Kinder Ovo ele não vende chocolate, tá? Ele não vende chocolate. A quantidade de chocolate ali nem a pau, né? Corresponde ao valor que a gente paga, né? Se fosse comprar chocolate com R$ 12, eu compraria uma barra que vem muito mais. E a própria criança não é muito. Tipo, as crianças aqui em casa, das três, tem uma que até gosta mais de chocolate, mas tem a outra que ela nem quer o chocolate do Kinder Ovo. Eu é que como, eu sim gosto de chocolate. Eu como o chocolatezinho do Kinder Ovo. Então, o Kinder Ovo não vende chocolate. O Kinder Ovo não vende o brinquedo, pessoal. Porque a criança tem o brinquedinho ali, e a emoção dele com o brinquedo dura minutinhos, só até montar o brinquedo. Depois que montou, vai para uma estante e tal, nunca mais brinca com aquele brinquedo. Então não vende o brinquedo também. O que que o Kinder Ovo vende, pessoal? Tá aqui, ó, escrito aqui. O Kinder Ovo vende a surpresa. É isso que ele vende. Chocolate fica de um lado, o brinquedo depois fica do lado, mas aquele momento, o que que vai vir aqui dentro? Aquele momento o nosso cérebro gosta. E o da criança também. Entende? O Kinder Ovo vende a surpresa. Então, assim, ó, no processo de aprender, sempre que tem esse componente surpresa, a gente tende a aprender alguma coisa de uma forma mais eficiente. Isso é muito interessante. Então, por isso que eu falo que o Kinder Ovo é uma das invenções mais geniais aí para os donos, né? Porque ele não vende chocolate, não vende. O brinquedo vende surpresa. E surpresa não tem valor. Então, cobrar 12 conto numa misga de chocolate, ou R$ 12 num brinquedinho que não vale um, não importa, ele vendeu, foi a surpresa. E isso não tem valor. Entende? Então, eu acho muito interessante a sacada do Kinder Ovo. Não sei se eles tinham estudado neurociência para promover isso, fazer o Kinder Ovo, mas se não estudaram, o feeling deles estava muito bom. Já vou dar uma pausinha para nós trocar uma ideia, mas aqui outras questões que eu acho extremamente importantes, né? Ter prazer para aprender, não estresse, pessoal. O estresse é o inimigo do aprendizado. E daí, né? Eu vejo hoje uma diferença no meu cérebro em termos de aprendizado enorme quando eu tinha 20 anos. Enorme. Quando eu tinha 20 anos, eu tocava uns violãozinhos lá, eu gravava fácil as músicas, pessoal. Eu lembro de uma época que eu sabia assim umas 40 músicas de cor, que eu não precisava olhar em livrinho, não precisava olhar em nada. Era só pegar o violão e tocar umas 40 músicas. Dava para fazer uma festinha inteira, né? Sem olhar em nada. Umas 40 músicas. Hoje, pessoal, quando eu vou tirar uma música nova, eu levo muito tempo para gravar ela, pessoal. Eu demoro pra caramba para gravar. Tipo, antes era pegar ali 3 ou 4 vezes, quando eu tinha ali 16, 17 anos, já gravava. Agora tem umas que eu nem gravo. Eu tenho que estar sempre olhando no caderninho ali, porque eu não olho na tela, eu imprimo as músicas, tem isso ainda. Tem que estar sempre olhando ali no caderninho. E o que que tem na minha vida de 43 que não tinha tanto na vida de 17? Estresse, muito estresse, né? Estresse é inimigo do aprendizado, para formar memórias, para recuperar memórias, né? E daí um ambiente de aprendizado que é estressante, ele não vai funcionar muito bem. Aquele professor terrorista, né? Que vai lá e, ó, né? Faz aquele um terrorismo, o cara tem medo de ir na aula às vezes, né? Eu acho que muitas aqui já tiveram. Cara, esse ambiente é um ambiente totalmente não propício ao aprendizado. Aquela pessoa não tá, entende? Ela não entendeu nada ainda do que é a função dela como professor, né? E por quê? Porque não ajuda mesmo. Ou uma pessoa aí, as questões sociais que são tão importantes hoje, né? Principalmente no ambiente que a gente vive, em que supervaloriza a meritocracia, né? Todo mundo tem a mesma chance. Que nada. A pessoa que está lá na periferia, escutando tiro e que não tem o que comer, e violência e tal, um ambiente estressante pra caramba, cara, o cérebro dessa pessoa está muito mais desfavorecido para o aprendizado. Entende? Ela não vai competir de igual para igual com uma pessoa que tem comida todo dia, que tem uma pessoa, às vezes, fazendo as tarefas da casa, que tem aula de 300 mil coisas, que não se preocupa com um monte de coisa, que tem segurança. Cara, essa pessoa vai aprender melhor. Ah, mas eu conheço alguém que não, nessas condições não. Sim, tem um ou outro fora da curva. Mas, num geral, pessoal, é isso que acontece. Entende? Porque o estresse é ruim. Agora, aquela pessoa que estuda lá no colégio que tem que interromper a aula por causa de tiroteio. Vocês acham que essas pessoas, o cérebro delas, vai estar em igualdade de competição? Odeio essa palavra, mas o mundo é isso, né? Aqui, de competição para entrar num vestibular, num Enem, com um cérebro que está lá em uma casinha segura, numa escola segura, né? Não, pessoal, tem muita diferença, porque o estresse molda o nosso cérebro a desfavor, nem sei se existe essa palavra, do aprendizado.
entende? Isso é uma coisa importante. Então, a memória para fatos é bastante afetada pelo estresse. Eu não lembro das coisas, simplesmente, né? Eu, no meu caso, tem acontecido isso, às vezes, né? Essa memória, por exemplo, dá uma explicação neurobiológica para isso. Tem um hipocampo, essa região do nosso cérebro aqui, ó. Tem aqui uma. Eu não consigo ver nessa estrutura o hipocampo direitinho. Vai estar perto dessa partezinha roxa aqui, vamos dizer assim. Mas o hipocampo é uma estrutura do nosso cérebro essencial para consolidar a memória, né? Por exemplo, tá? E o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele diminui as sinapses, diminui conexões sinápticas no hipocampo. Então, a parte do cérebro que guarda as memórias para fatos, por exemplo, né? Vai lá e abre uma gavetinha no cérebro e guarda, ó, vou guardar essa memória aqui, vou guardar aquela ali. Isso é o hipocampo que faz. Essa parte do cérebro, ela simplesmente está com menos sinapse, não está funcionando direito, diante de uma situação de estresse crônico, né? Cronicamente, tá? Causa hiperestimulação da amígdala, né? A amígdala, que é a região do cérebro que responde, por exemplo, por ansiedade, agressividade, medo e tal, ela fica hiperestimulada e nesse ambiente também fica mais difícil de aprender. E também inibe o córtex frontal. O córtex frontal, essa parte cortical que está aqui atrás, ó, é como se fosse a mão que busca as memórias, né? Quando eu, tipo, vou lembrar de algo aqui. Por exemplo, minha memória mais antiga, vou lembrar, é o córtex frontal que está fazendo parte desse exercício de ir lá abrir a gavetinha que o hipocampo guardou, né? E puxar essa memória. Tu diminui conexões sinápticas, o estresse crônico diminui conexões sinápticas no córtex frontal e daí tu não consegue buscar, cara. Tu não consegue lembrar. Eu não consigo lembrar as músicas que eu tô tentando aprender, por exemplo, muitas vezes, né? Aquele branco que dá antes da prova, né? Tem gente que tem mesmo, de fato, aquele branco. Vai lá, putz, estudei tanto e agora me deu um branco, não sei nada. É um estresse agudo, uma situação de estresse extremamente forte naquele momento ali, por algum motivo ele ficou tão nervoso, tão estressado, que deu uma bloqueada no córtex frontal. E sem o córtex frontal para pegar ali, é o branco, né? Daí o que que faz? Dá uma respirada, respira, relaxa, o córtex frontal volta a funcionar, ele começa a lembrar das coisas. Mas num ambiente cronicamente estressante, pessoal, tudo isso vai funcionar de um jeito pior, né? Então, o estresse é muito importante. Já métodos relacionados à recompensa ensinam mais do que a punição. De novo, aquele professor carrasco, né, terrorista, que usa muito do método da punição, ele não entendeu nada ainda do processo de ensino-aprendizagem, entende? Por quê? Porque a aquisição de conhecimento, ela compartilha de substratos neurais como a busca de água, de alimentos, de sexo, né? Quais são esses substratos neurais? O sistema límbico aqui, ó. Esse sistema aqui, colocado aqui pelas setinhas verdes aqui, que vai desde a área tegmentar ventral, passa pelo núcleo accumbens, córtex frontal. Esse é o nosso sistema de recompensa, né? Sempre que a gente sente prazer, tem um neurotransmissor chamado dopamina sendo liberado aqui nessa circuitaria aqui, ó. Sempre que a gente sente prazer, tem isso. É o nosso sistema de recompensa. Seja prazer natural, como, né, fazer sexo, ou prazer artificial, como usar uma droga, sempre tem ativação desse sistema aqui. E o sistema límbico, que regula essas emoções, que regula o prazer, né, também está diretamente conectado às funções cognitivas. Quando a gente percebe, por exemplo, um sentido pessoal, uma utilidade prática naquilo que a gente aprende, nosso cérebro libera dopamina. Aquilo que eu falei para vocês lá da emoção, né? Quando eu conto uma historinha que, de certa forma, ela ecoa na vida de outra pessoa, que tem um sentido, ou quando eu estou lá num curso de graduação, na psicologia, que eu vou falar de algo que a pessoa tem uma aplicação prática na futura profissão dela, que ela vê sentido nisso, isso desperta ali dopamina. Dopamina é fundamental para atenção, né? Sem dopamina não tem atenção. Por que que essas drogas aí, tipo Ritalina, Venvance, né, têm sido tão utilizadas hoje em dia, muito mais do que deveriam, inclusive, né? Tem uma aula próxima, eu vou falar sobre medicalização da vida, vou falar sobre isso. Por quê? Porque essas drogas, né, favorecem ali encher de dopamina umas regiões do cérebro e melhora a atenção, com certeza, né? Dopamina é atenção. E aqui, mas não precisa ser uma droga para fazer isso, né? Dependendo da forma com que a gente se coloca nesse processo de aprendizado, em coisas que realmente faz sentido na nossa vida, que nos dão prazer, isso acontece naturalmente. O aprendizado, por isso que acontece naturalmente, né? Então, isso tem tudo a ver. Eu vou falar, eu vou terminar, inclusive, falando, já dando um spoiler, mas tem um cara, né, que sabe muito sobre o aprender e deixou um legado muito interessante nesse sentido, que é o Paulo Freire, né, o patrono da educação brasileira, que eu acho que é. E muitas vezes muito injustiçado por pessoas que nem conhecem a obra dele, né? Nunca nem leu ele. Para te falar mal, tu tem que ler também, pessoal. Para vocês falar mal, tem que conhecer. Eu não posso falar mal de alguém que eu não conheço, né? Agora, se eu conheço bem mesmo, daí eu posso falar mal, de repente, né? Pelo menos da minha perspectiva, né? Também tem que escutar outras perspectivas. Mas ele falava muito isso, dessa questão do fazer sentido, né?
Tipo, eu não vou aprender algo que não faça sentido para mim, né? Por exemplo, vai lá educar um grupo de agricultores lá no sertão do Nordeste e tal, no sentido de educar, não, eu usei a palavra errada, vai. Caramba, fugiu a palavra. Vai ensinar eles a ler e escrever, alfabetizar, né? Eles a ler e escrever. Tu vai lá ensinar eles a ler e escrever, trazendo palavras como, sei lá, sistema límbico, umas coisas assim que não faz sentido nenhum na vida deles, né? Prática. Não, cara. Eu vou ter que ensinar eles por palavras que fazem sentido, né? De repente eles trabalham ali no campo, com enxada, ferramentas, usar essas palavras, né? Tem que fazer sentido. Se não fazer sentido, não desperta toda essa circuitariazinha aqui e o aprendizado fica mais difícil, né? Então, o Paulo Freire já falava sobre algo sobre isso, assim, sem citar nome. Seguindo aqui, já vamos dar uma pausinha para daqui a pouco para nossas conversinhas, que são muito produtivas. Estilos de aprendizagem, né? Primeiro, vou ver o que que tem aqui no. Dar uma pausa agora, antes de falar aqui. Ver o que que tem aqui no chat, que eu vi que tem algumas coisas. Ó, tem bastante coisa aqui legal. Deixa eu ver aqui. O Alisson coloca aqui, né? Estudo sobre medo contribuem bastante para o conhecimento da aprendizagem. O Sapolsky traz um livro de Comporte-se. Eu tenho que ler esse livro ainda, cara. Não li. Achados de que o medo de algo é mediado pela neuroplasticidade na amígdala. Quando a gente desaprende algum medo, não é que a sinapse, isso é perigoso, some. E sim, o córtex pré-frontal reforça a sinapse na amígdala e isso não é perigoso. É exatamente isso. É a extinção do medo. Eu trabalhei muito com isso no meu mestrado e doutorado. O papel do medo é bem interessante. Tem objetos, situações que bastam uma única experiência para aprendermos que é perigoso, e esse aprendizado geralmente vai para a vida toda. É um fenômeno que a gente chama é fenômeno de extinção de memória aversiva, né? De memória de medo. Eu estudei muito isso no meu mestrado e doutorado. A extinção, às vezes, esse nome leva a gente a pensar, a extinção é um esquecimento, né? A pessoa vai esquecer. Não, extinção é um novo aprendizado, pessoal. Uma pessoa que desenvolve um transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, um trauma a uma memória aversiva, que ela não consegue extinguir aquela memória, não quer dizer que ela não está conseguindo esquecer aquela memória. Também. Mas quer dizer que ela não está conseguindo aprender outras memórias que vão se sobrepor àquelas. A extinção é um novo aprendizado. O ratinho que extingue o medo de choque numa caixa, ele não está esquecendo que recebeu choque naquela caixa. Ele está aprendendo que aquela caixa nem sempre vai dar choque nele e que, portanto, ele pode ficar tranquilo ali também. Entende? É um aprendizado, é bem isso que o Alisson colocou. Já vou aí, tá, Vera? Camila, quando eu dava aula para jovem aprendiz, eu dividia a aula entre teoria média de 30 minutos, pausa dinâmica, debate, e isso, fundamental, a gente vai falar aqui sobre isso, esses espaçamentos, né? É o que eu tento fazer aqui com o momento sinapse, né, de alguma maneira. Nessa busca pela atenção, damos venenos para as crianças, que, entre outras consequências, vai prejudicar o desenvolvimento. É isso mesmo, Léo. Vou falar sobre isso no próximo encontro, possivelmente, assim, né? Essa medicalização da vida, né? As crianças provavelmente são quem mais estão sofrendo com tudo isso, infelizmente, né? O cortisol não só desencadeia a perda de sinapse, ela colocou no hipocampo, mas de neurônios também, né, professor? Não, na verdade, o cortisol ele enfraquece algumas conexões sinápticas, como no hipocampo e no córtex frontal. Inclusive, enfraquecer conexões sinápticas no hipocampo tem uma relação direta com depressão, por isso o estresse crônico pode levar à depressão. Mas ele fortalece outras conexões, Alice, como na amígdala. Então a pessoa fica muito reativa, irritada, ansiosa. Por quê? Está fortalecendo conexões sinápticas nesse ponto. O estresse é uma coisa horrível. Minha aula hoje são muito diferentes após concluir dois semestres sendo aluna na psicologia. A Janete colocou. É um olhar muito diferente do que eu tinha na farmácia. Eu não sabia que estava fazendo psicologia, inclusive, Janete, parabéns, muito bacana, recomendo totalmente, né? Tanto é que também fiz depois de um bocado de tempo. Que massa. Vejo meus alunos com outros olhos, sem tanta expressão, estresse, mas focando no conhecimento. É isso mesmo. Show de bola. Vera, fica à vontade, querida. Bom, bom dia a todos, bom dia, professor. Eu queria colocar a minha experiência, né? Eu sou consultora canábica e eu tenho atuado com acompanhamento terapêutico junto a médicos, né? Uhum. E eu tenho observado bastante que muitos pacientes têm medo dos médicos. Sim. Então, esse acompanhamento que a gente faz com mais proximidade, né? De acolher esse paciente, eles têm eu acabo dando uma aula, né, de cannabis para cada paciente, para eles se sentirem à vontade, saberem, né, entender o que o médico falou ali
e colocar, né, quais são as dúvidas, quais são, né, as, as experiências que eles já tiveram, que às vezes eles não falam, não relatam para o médico, né? Então, essa parte do medo, ela é bem assim, acaba, né, travando esse paciente para ele evoluir no tratamento. Então, a gente tem tido bastante resultado, assim, com esse acompanhamento terapêutico multidisciplinar, né? Sim. Muito legal, Vera, essa tua observação faz total sentido, né? E até com uma questão da minha vida, né? Eu trabalhei um ano como farmacêutico, Vera, assim, farmacêutico em balcão mesmo, né? Assim que eu me formei, em cidade de interior, minha cidade natal, e tal. E, cara, eu percebi, assim, que, principalmente no interior, provavelmente, eu imagino, não sei, mas eu percebia muito que as pessoas, né, iam no médico, mas elas iam conversar era com a gente no balcão da farmácia, entende? Várias coisas. Deu pra perguntar, tu não falou isso pro médico? Não perguntou isso pro médico? Ela, não, eu não. Tipo, dava pra ver que ia ficar meio travado assim, deu. Isso tinha que ser falado ali na consulta, né? E daí vai nós, ó, fazer um trabalho de educação, conversar, tal, às vezes de efeitos colaterais, uma série de coisas que as pessoas não falam pro médico. E dava pra ver realmente é um semblante de medo, assim, né? Tu faz uma leitura assim, pô, parece que fica meio paralisadinho ali na frente. Não sei se é porque vê muito assim em cima de um pedestal, como uma autoridade, tem muito disso, né? E eu não sei, mas muito boa observação, Vera. É Às isso. vezes só de ver o jaleco, né, de É, jaleco branco, tanto é que hoje em dia tem muitas clínicas que os médicos não usam mais branco, não usam mais, né, jaleco para sim. fazer esse atendimento ao paciente, né? E às vezes também é um trauma que vem lá, né, da infância, né? Que às vezes a criança teve algum problema, ia para o médico e tinha aquele terror. Verdade, verdade. Então, tem várias coisas envolvidas. É Mas tá aquilo. bom, obrigada. Muito bom, Vera. Obrigado também por compartilhar. É aquilo que eu falei ali no início para vocês, né? As nossas experiências com o processo de aprendizado moldam a forma que a gente aprende a vida toda. Né? Uma pessoa que teve alguns traumas, algumas situações que não foram boas em uma sala de aula no início dessa vida de aprendizado em sala de aula, talvez ela vai ter problemas dentro de sala de aula uma vida toda. Isso vai moldar a vida dela, entende? A mesma coisa no consultório, como a Vera bem trouxe. A Aline tem propriedade para falar para nós, né? Que já teve várias experiências de médico, não é disso, Aline? Fica à vontade, querida. Mas Não, mas não é agora vai sobre para isso psicóloga. que eu quero falar, não. Eu sempre tive uma dúvida, assim, e eu ainda não encontrei uma leitura que me sanasse essa dúvida exatamente. Por que que a impressão que eu tenho no consultório é que memórias traumáticas, elas são muito mais fortes do que memórias boas da nossa história? Por que que a gente guarda mais essas memórias difíceis? E elas quase, assim, no consultório a gente vê muito isso, como elas regem a vida do Sim, paciente, sim, sabe? E até o trabalho que eu faço muito no consultório é de ressignificar esses traumas, né? E é muito ruim quando eu vejo uma pessoa que teve uma história com pouco recurso, porque eu não tenho aonde tirar é, novos significados, sabe? É como se ela não tivesse uma bagagem de experiência boa, só experiência ruim, e aí é muito mais difícil o processo terapêutico. sim, sim, Então, sim. a minha pergunta simples é: o que que acontece que o nosso cérebro fica muito fixado numa experiência ruim e experiências boas ele meio que Tá. passa? Eu vou te dar uma resposta que certamente não é a foto inteira da resposta, entende? Mas é uma parte. Assim, é uma parte que eu não tenho dúvida que é importante. Né? Vendo de uma perspectiva mais neurobiológica mesmo, assim, a memória aversiva de medo, ela tem uma importância evolutiva muito grande, né? É importante a gente, imagina a pessoa lá, o ser humano na época lá, que a gente era ainda caçadores, coletores, que enfrentava um monte de coisa e tal, ele passava por um local perigoso, por uma situação de um animal, um enfrentamento, algo. Cara, aquela memória é muito importante para a sobrevivência dele, né? Para ele não repetir aquilo, porque do contrário ele simplesmente vai morrer mesmo, né? Então, evolutivamente falando, as memórias de medo traumática, elas têm uma importância muito grande para que a gente, né, pensando nós como um ser biológico, a gente sobreviva, né? Que é isso que a biologia fala que a gente quer, né? Sobreviver e se replicar, assim. Então, esse é um ponto importante, que a gente é isso também, né, Aline? A gente é esse serzinho biológico. Então, isso vem meio que como nos nossos itens de série, né? O software já vem com esses programas instalados. Ó, memória traumática é importante para te sobreviver.
Só que daí isso às vezes, aí depende de um bocado um monte de coisas, que daí foge disso, como eu falei, a resposta que eu tô dando é uma partezinha só da foto, que são outras formas, por que que daí algumas pessoas, né, têm uma resiliência interessante, consegue extinguir memória de uma maneira mais fácil do que outras, né? Isso daí vem com o contexto de vida, a forma com que ela aprendeu a enfrentar situações desafiadoras, desde criancinha e tudo mais, que daí é o que diferencia. Duas pessoas, muitas vezes, tem estudos mostrando gêmeos idênticos vão para uma guerra, uma volta e tem transtorno de estresse pós-traumático, e outra não. E elas geneticamente são iguais, né? Então mostra o quanto esse contexto de vida, a forma com que aprendeu a ressignificar as coisas também é importante, né? Nesse sentido, assim. Mas essa parte biológica realmente é bem importante mesmo, assim, Aline, né? Eu acho que é uma das coisas que molda. E daí como a gente... Tem outras coisas também, por exemplo, extinguir memória traumática, né? Que é um processo natural, né? Memória aversiva. Se a gente não extinguir memórias traumáticas, a gente tende a ter esse transtorno como transtorno de estresse pós-traumático. Tem estudos mostrando que o próprio sistema endocannabinoide às vezes não funciona direito em pessoas que têm o TEPT, ali o transtorno de estresse pós-traumático. E o sistema endocannabinoide a gente sabe hoje que ele é fundamental para extinguir memória traumática. Então pode ter alguns probleminhas biológicos ali mesmo, né, que faz algum. Mas sim, há uma tendência em o nosso cérebro fixar mais memórias desse tipo do que outros tipos de memória, muitas vezes, né? E daí, se já há essa tendência e se o nosso cérebro, levando em consideração todo o contexto psicossocial e tudo mais que a gente foi criado, já tem também uma tendência a dar uma olhada mais porque é pior, daí junta as duas tendências e daí mesmo que o problema tá feito, né? Então é mais ou menos por aí. No fim eu te respondo sem responder muito, Aline. Mas é por aí, tá? Fala, Alisson. Professor, e se eu não me engano também, o cortisol ele abaixa o limiar de ativação de neurônios da amígdala. Então, numa situação estressante, é liberado cortisol, e daí esse cortisol na amígdala, ele baixa o limiar de ativação, o neurônio se ativa, daí facilita a neuroplasticidade nessa região. E daí a pessoa aprende medo com mais facilidade, Isso se eu não estou enganado. numa condição aguda, numa condição crônica, aumenta a atividade sináptica na amígdala, que daí é pior ainda, né? Mas é bem por aí, Alisson. Isso mesmo. Show. Seguimos aqui, pessoal, mais um pouquinho antes de finalizarmos. Que não é uma questão que é meio que um mito aí dentro dessa questão do aprender, né? Importante. Ah, deixa eu achar aqui. Esse negócio de estilo de aprendizagem, né? Mito ou realidade? Tem gente que é mais visual, aprende através de elementos visuais, tem gente mais auditivo, exercício de escuta, tal, funciona melhor. Gente leitura, escrita, né? Compreende mais lendo, tal. Tem gente que é mais sinestésico, os cinco sentidos, tal. Sim, num geral, pessoal, apesar de ser bem popular essa questão de estilos de aprendizagem, ser visual, auditivo, leitura, enfim, né? As pesquisas têm mostrado que não há uma evidência robusta, assim, de que adaptar o ensino a esses estilos vai melhorar a aprendizagem. No geral, se a gente não tem, né, os estudos que se propuseram a fazer isso, não confirmaram isso, assim, né? Então é uma coisa importante. O que funciona melhor, e que a gente sabe, é a apresentação do conteúdo em múltiplos formatos, né? Em multissensorial, por exemplo, texto, imagem, som, atividade prática, né? Porque isso ativa redes neurais distintas e tudo isso reforça a atenção que favorece o aprendizado, né? Então, num geral, mas eu mesmo sou muito auditivo, tal. Ok, tem algumas exceções certamente, mas num geral isso não costuma funcionar bem, assim, né? Com estudos feitos levando isso em consideração, não comprovaram isso de fato, né? Então não tem muito lastro na ciência esse tipo de afirmação e, portanto, é um caminho que de repente não vale muito a pena, assim, né? A não ser do ponto de vista individual mesmo, para algumas situações específicas. Outra coisa extremamente importante para o aprendizado, pessoal, ritmo circadiano, sono. O sono é fundamental para o aprendizado, tá? Não tem como aprender bem se eu não durmo bem. É um fato. Dormir mal não combina com aprender, tá? Isso é uma relação diretíssima, assim, né? Durante o sono, por exemplo, principalmente ali no sono REM, que é o estágio mais profundo, assim, do sono, a gente tem toda uma reorganização sináptica que acontece. E essa reorganização favorece a consolidação das memórias, portanto, o aprendizado, né? É como se nesse sono profundo acontecesse uma faxina no nosso cérebro, nos nossos neurônios, poda sináptica, reforço de outras sinapses, tal. Tudo isso acontece muito durante o sono, pessoal, do sono profundo, um sono bem dormido,
não um sono de Zolpidem, infelizmente, um sono de Rivotril. A gente vai falar um pouco no próximo encontro, repito, né? Esses sonos induzidos, assim, por substâncias químicas mais fortes, eles tendem a não ser sonos de qualidade, né? Então não tem essa reorganização de uma maneira muito interessante, né? Porque o sono é fundamental, pessoal. É uma das coisas mais fundamentais, não só para o aprendizado, para a saúde como um todo. Né? Pessoas que não dormem bem têm a saúde afetada. Pode ter depressão, até diabetes, né? Distúrbios metabólicos, enfim, importantes, pode acontecer porque não se está dormindo bem, né? E aqui vem um ponto importante, inclusive, ó, adaptações no horário escolar que respeitam os ritmos circadianos têm demonstrado melhora no desempenho e redução de problemas emocionais. Tem vários neurocientistas que eu sigo que estudam isso de fato, essa questão do aprendizado, sobretudo em crianças, que falam que muitas vezes é uma agressão a criança ter que ir para o colégio 7 horas da manhã, entende? Dependendo da criança, cara, aquilo vai ser uma agressão. Vai estar tudo desfavorecendo o aprendizado. Dependendo do lugar que ela mora, ela tem que acordar 6 horas da manhã. Na situação de inverno, agora um frio danado, né? Então, não é uma organização que está levando muito em consideração isso. Mas é difícil, né? É complexo, né? A vida começa cedo para pais e tudo mais, e o colégio não é só um lugar de aprender. O colégio acaba sendo um lugar em que eles podem deixar as crianças enquanto estão trabalhando, né? Repito, né? Não é todo mundo que tem a condição de deixar a criança em casa, tal, aquele negócio todo, né? Esse privilégio, assim, né? Então, tudo isso afeta o aprendizado, né? O ritmo circadiano é extremamente importante. Há uma relação entre privação de sono e queda no rendimento escolar. Esse artigo aqui da Science of Learning, uma revista do grupo Nature, eu sempre procuro trazer, assim, artigos de revistas de impacto aqui para vocês. Esse artigo é muito interessante. Ele mostrou, ó, que estudantes que dormiram mais horas, com melhor qualidade e de forma mais consistente ao longo do mês anterior, né, do teste, eles tiveram melhores notas, né? Ó, aqui, ó, esse gráfico mostra bem isso, essa correlação, né? Quanto ó, maior para a direita, maior o score, quanto mais para cima, maior o tempo de duração de sono. Há uma correlação direta entre mais tempo de duração de sono e melhor desempenho. Isso levando em conta o último mês. O artigo tem um ponto interessante que o mesmo resultado não obteve, não, considerando apenas o dia anterior. Tipo, a pessoa dorme bem o mês inteiro, mas no dia anterior da prova ela dormiu um pouco mal. Não afetou o desempenho das crianças quando foi assim. O que afetou mesmo foi o mês inteiro mal dormido. Daí, repito, uma pessoa que mora num lugar com violência, né, com estresse, com tiros, enfim, com um monte de coisa que inclusive não favorece o sono dela, essa pessoa ela vai ter problemas de desempenho porque ela vai ter problemas de aprendizado, entende? Então, sono, pessoal, tem tudo a ver com bom aprendizado, bom sono, né? Às vezes eu vejo alunos, né, perdendo uma noite de sono para estudar. Eu falo, caramba, dorme um pouco pelo menos, né? Dorme, faz parte do estudo essa dormida, né? Porque tu dá chance para tua sinapse se reorganizarem. Entende? Fica a noite toda estudando ali e tal, né? Até para a prova ali que vai fazer no outro dia, 7h30 da manhã, de repente já tem um bom desempenho. Mas aquilo pensando a médio e longo prazo, em termos de aprendizado mesmo, aquele conteúdo ali, provavelmente vai se dissipar. Porque não deu uma chance para as sinapses ser reorganizadas e tudo mais. Então, pessoal, sono é fundamental para o aprendizado. Fundamental. Dormir bem. E hoje, pessoal, infelizmente, a gente tem cada vez dormido menos bem, né? A sociedade que a gente vive está bem doida, assim, que está afetando o sono. O Siddhartha Ribeiro, um neurocientista que volta e meia cita aqui, ele fala muito sobre, né, que a gente está parando de sonhar. Eu não estou nem falando desse sonho durante o dia, que também, né, infelizmente, muitas vezes. A gente está parando de sonhar à noite mesmo. A gente tem tanto estímulo, tanta coisa, que o sono está pior, e para sonhar tu precisa ter um estágio profundo do sono, muitas vezes. Então a gente está deixando de sonhar, as pessoas não estão sonhando mais à noite, pessoal. Isso é um sintoma. É um sintoma de uma sociedade doente. E é um sintoma de uma sociedade que vai ter mais dificuldade de aprender, mais dificuldade de atenção, e por aí vai, né? Ah, aqui, deixa eu ver aqui, tem alguém. Esse momento, né? Você sente que aprende melhor em determinados horários do dia? Como o sono influencia seu processo de aprendizagem? Enfim, se tiver alguma discussão nesse sentido ou em outros sentidos também, fiquem à vontade. Deixa eu vir aqui para a telinha. Léo, fica à vontade, meu querido. Bom dia a todos. Bom dia. Até eu vou me usar aqui como
um estudo de caso. Historinhas É, são mas ótimas. pois é, durante a pandemia, eu realmente fiquei numa prisão domiciliar, né? Eu estava num momento também difícil de vida pessoal também, e assim, comecei a trabalhar no RH do meu trabalho, né? E no momento que os colegas uma tinha saído de licença, uma tinha aposentado, a outra tinha saído, no final ficou só eu, né? Eu não tinha muito tempo no setor, então muita coisa eu fazia com certa vagarosidade e tal, porque eu estava aprendendo ainda. E estava a gente naquela época das aulas virtuais, né? Também, né? Então eu fazia, às vezes, teve dia que eu contei, deu 17, 18 horas de tela num dia, Nossa. assim. Eu Aham. dormia 3 horas, era uma loucura, assim. E eu comecei com ansiedade, né? Foi se ampliando ali. Eu tive síndrome de pânico, tive ansiedade generalizada e tal. E fui culminar com diabetes, né? Em 2021, em maio, final de maio, eu desenvolvi a diabetes, que no início teve como diagnóstico tipo 2, mas hoje eu estou mais caminhando, que eu acho que é um diagnóstico meio difícil mesmo, mas para diabetes LADA, né? Que é essa 1,5, né? Essa Sim. mais menos comum, né? E aí agora também eu tenho uma experiência dessa semana, né? Eu fiz mudança essa semana. Eu estou no final também da faculdade, que eu faço à noite, né? No trabalho eu tive que tirar férias, ainda consegui isso com minha chefia lá, e para eu ter um pouco de espaço. Mas muita coisa, eu tinha que acordar todo dia 6:30 da manhã e não parava durante o dia, ia para a faculdade e na volta estudava e ia até as 2, 3 horas da manhã. Eu acho que é uma rotina de muitas pessoas acabam fazendo assim, para quem quer trabalhar e estudar, né? E eu dormi muito pouco. E às vezes eu vou conversar com o pessoal, eu falei, cara, me lembra disso, eu tinha que pedir às pessoas para me ajudar na minha memória com uma série de situações que eu precisava. E com todo mundo que eu conversava, ó, mas você me lembra, tá? E Uhum. essa era uma preocupação. E ontem eu fiz uma prova, foi curioso, assim, é impressionante. Eu escrevia e às vezes palavras simples, assim, eu falei, cara, será que tem H aqui? Será que não Sim. tem? A quantidade de rasura que eu fiz na prova, eu tive que falar com o professor. E eu dormia, assim, uma média, eu acho que de 3 horas por noite. Sim. Eu ia até umas 2, 2:30, 3 horas, acordava às 6:30, né? E já para esperar o pessoal com instalação. E a parte, assim, eu fiz também a parte física mesmo da coisa, né? Eu Sim. entrei na mudança mesmo, eu já arrumei 2 rapazes, uns amigos também que já estava meio se prontificaram também e tal, né? Um colega que é técnico também, que faz instalação. E aí a gente foi o dia inteiro, passou a semana fazendo função. E assim, cansaço físico, mau sono, né? E assim, estou visualizando isso aqui agora, né? Muitas das vezes eu acho que eu vou assistir essa nossa aula de novo, né? Assim, até para Sim. fixar um pouco mais. Mas só para dar uma experiência assim do transtorno que causa na nossa Sim. vida, Sim. principalmente eu atribuo muito a falta de. Muitas das vezes eu falo assim, um dia precisa ter 48 horas, né? Mas para as coisas que às vezes a gente quer, quando a gente se dá conta, né, que a vida está chegando aos 50 e a vida vai faltar menos do que se já passou, né? Então, acho que a gente fica, poxa, naquela ansiedade também de buscar coisas que a gente gosta, de aprendizados que a gente gosta, né? Sim. Então, isso realmente a gente se esgota com coisas também que a gente quer buscar prazer, quer buscar, né? Então, essa vida realmente, e com tanto estímulo e com tantas possibilidades que nos atrai, né? Até as escolhas ficam difíceis, né? Mas, enfim, era só É para jogar um legal. pouco uma vivência minha, assim. Faz total sentido o que Obrigado. você falou, né? Obrigado também. Sobretudo essa última semana, tipo, se tivesse sido uma semana puxada, parte física e tudo mais, mas se tu conseguisse ter noites de sono profundas, de qualidade, eu não tenho dúvida que teria mudado bastante coisa, assim, né? Até nessa parte do desempenho aí da atividade da faculdade e tudo mais, né? Porque realmente tem muita ligação, assim, sobretudo sono e estresse, como eu falei, de uma forma geral, com questões de aprendizado, assim. Isso prejudica muito o aprendizado. Legal, ô, Léo, obrigado por compartilhar aqui. Lendo aqui alguns comentários, ah, Camila coloca: o uso de melatonina prejudica a aprendizagem? A melatonina, desculpa, pessoal, ela vai induzir o sono, ela tem uma função muito rápida, inclusive, né? Se tu tomar melatonina ali, tipo, 9 da noite e não deitar nas 9 da noite, ela vai pouco funcionar, assim, né? Ela tem uma função rapidíssima de alguns minutos para induzir o sono, depois já era. Então,
Eu nunca li estudo vendo relação melatonina e aprendizagem, mas eu acredito que não tenha problema não. Morgana colocou aqui. Trabalhei em um laboratório onde eu trabalhava todas as noites, foi a pior fase da minha vida, não imaginava o quanto o sono era importante. Desregulou toda a minha vida. Não tenho dúvida disso, Morgana. Assim, o ritmo circadiano é muito importante, né? E certamente o teu aprendizado ficou afetado nessa época e tudo mais, assim, né? Tem gente que não se adapta e adoece. Tem gente que se adapta, entre aspas, né? Mas cronicamente, a longo prazo, pode aparecer alguns problemas. Emani coloca aqui, tomar energético para conseguir estudar, como você falou, fica a noite sem dormir, mas com o consumo do energético prejudica muito mais. Olha, provavelmente, porque o energético tem vários outros problemas, né, que prejudica ali, né, um estimulante, tem muito açúcar também, tu tá consumindo açúcar numa hora do teu dia, né, que é a hora de estar repousando, que não é interessante, então certamente vai ter mais prejuízo. Tu ficar sem dormir é ruim, tu ficar sem dormir usando droga é pior ainda, tu ficar sem dormir usando um energético que seja também é ruim, não vai ser diferente. A Amanda colocou: Gosto muito de aromoterapia e gostaria que você comentasse se existe benefício para a concentração e assim favorecer o aprendizado. Eu tenho pouco conhecimento sobre isso, mas o pouco que eu tenho eu achei bem interessante, Amanda. Assim, eu acho que sim, o nosso cérebro, né, ele responde a muitos estímulos, né, e tem várias formas de tu chegar no cérebro e o olfato é uma forma de tu chegar lá dentro, ativar neurônios e tudo mais. Então, assim, eu já vi resultados interessantes, inclusive fui banco uma vez de um mestrado da aromaterapia, diminuir a ansiedade em mulheres ali no momento do parto, tal. Aqui em casa mesmo eu tive boas experiências com óleos essenciais, sobretudo em relação ao sono, né? Eu acho que sim, eu só desconheço isso do ponto de vista, assim, de artigos científicos e tudo mais, até que ponto, né, vem o benefício, mas certamente não deve prejudicar, e eu acho que sim, Amanda, que pode ter algum benefício, sim, principalmente se te, de repente, deixar num estado mais relaxado e que tu consegue ter mais atenção e tal, eu acho que pode ter resultados interessantes, sim. A Janete colocou aqui, nós somos a geração que trabalha demais e com estresse em níveis muito elevados, acredito que isso impacta bastante o aprendizado, com certeza, Janete, mas em contrapartida temos mais maturidade para lidar com certas situações. Alguns têm, outros não, né? Depende aí, né? É bastante individual isso, mas num geral, todo esse estresse está trazendo aí uma continha para nós, né? Morgana colocou, durante a minha graduação eu tive o privilégio de não precisar trabalhar. Então eu ia para a faculdade, voltava para casa, almoçava e dormia. Sonhava com a aula. Eu dizia que eu estudava dormindo. Tu estava estudando dormindo, né? O teu cérebro estava se reconfigurando ali para aquele aprendizado que tu teve no momento anterior, não tenho dúvida nenhuma, né? O dormir faz parte do estudar. Por isso que eu falo, o aluno que fica a noite toda acordado para estudar, pô, ele esqueceu de uma parte importante do estudo, que é o sono, entende? O sono é parte do estudo, né? É onde vai se reorganizar as coisas. Legal, Morgana, bem bacana. Show, pessoal. Seguindo aqui, mais um pouquinho, logo já finalizamos. Aqui falar sobre isso, né? Que foi levantado aqui, né, nesse exato momento, sobre as tecnologias e aprendizagem, o uso das telas, né? A tecnologia, né? Ela oferece oportunidade, sim, de aprendizagem interativa. Tem o Duolingo aí para aprender inglês, essas coisas da vida. Sim, pode ter benefícios, se bem utilizado, não tenho dúvida disso, tá? Mas elas também oferecem riscos, né? Como aquilo que eu falei lá antes, a fragmentação da atenção. Isso é um problemão, tá? O uso excessivo de telas, especialmente antes de dormir, prejudica o sono, consequentemente a memória. Então esse é um problemão, pessoal. Acabamos de falar agora um monte do sono de qualidade como sendo extremamente importante para a aprendizagem e a tela antes de dormir prejudica o sono. Se prejudica o sono, prejudica a aprendizagem. Né? Pô, a gente fica na tela ali até a hora de dormir. Pô, isso não é legal pro cérebro. É luz entrando, o cérebro entende que de repente fica um pouco bagunçado ali, né? É bom ir desligando as luzes, as telas um pouquinho antes, fazer uma, uma limpeza, assim, uma faxina do sono, né? Um tempo antes vai desligando os estímulos visuais para o cérebro entender que está na hora de dormir, produzir ali a melatonina de uma forma natural, né? E outros neurotransmissores, parar de produzir algumas coisas também, que vai preparando o corpo para um sono de qualidade. E as telas prejudicam tudo isso, né? Mas em relação à fragmentação da atenção, esse estudo aqui publicado numa revista chamada PNAS, que é uma revista bem importante aí da área da ciência, ele mostrou, por exemplo, que o multitasking, né, aquele multitarefas assim, com mídias digitais, leva a uma menor retenção de informação, né? Ó, esse estudo fala que pessoas que fazem muito multitarefa
com mídias, são mais vulneráveis a distrações, está ali fazendo uma coisa no celular, outra coisa no computador, outra coisa não sei aonde, tal, trabalhando com 1.500 telas, 1.500 coisas. Essas pessoas são mais vulneráveis a distrações, tanto externas quanto internas, como memórias irrelevantes, do nada começa a pensar uma coisa ali, né? E esses indivíduos, né, consequentemente, têm mais dificuldade em alternar entre as tarefas e possivelmente por não conseguirem filtrar informações irrelevantes com eficiência. A gente tem no nosso cérebro, né, um sistema que faz essa filtragem das informações. Agora mesmo tem um monte de informação chegando aqui no meu cérebro, né? Informação de uma luz que tem aqui do lado, de um barulhinho do outro, do próprio contato da roupa com o meu corpo, mas ele ignora um pouco essas informações, né? Imagina se ele ficasse a todo momento em relação à roupa, tá encostando, né? Ia ser uma loucura. Então ele filtra e foca, Rafael, foca aqui nesse assunto, nesse slide, né? E de repente, pessoas muito multitarefas vão ter mais dificuldade nessa filtragem, tá? E aí, tendo dificuldade na filtragem, não consegue focar no que é importante, sem foco não tem atenção, sem atenção não tem abertura para aprendizagem, tá? Então isso é um problema, é o que a gente tem mostrado. E aí o que as telas talvez estejam talvez prejudicando mais nós nesse sentido, além de piorar o sono, como eu falei, elas também têm roubado a nossa atenção, têm roubado aí a nossa capacidade de filtrar informações importantes, que é essencial para o aprendizado, pessoal, essencial para o aprendizado, tá? Mas como, né, usar a neuroeducação na prática? O que que a gente pode fazer para melhorar tudo isso? Falamos de várias coisas que prejudicam, falamos de como é, o que prejudica, mas como a gente pode fazer algo que de repente vai melhorar isso? Além, é claro, né, de, de exercícios como uma meditação, uma atividade física, um sono de qualidade, tudo isso ajuda muito na aprendizagem como um todo, tá? Mas aqui coisinhas também relativamente simples e que funcionam. Intervalos e revisões espaçadas. O que o Alisson falou lá que fazia, né? Ele já descobriu por ele mesmo, né? O espaçamento entre sessões de estudo fortalece a memória de longo prazo, conforme evidenciado no chamado efeito espaçamento, né? As quebras que eu faço aqui em momentos sinapse são quebras que permite nós fazer umas trocas importantes, mas que também dão, de certa forma, uma maneira, um espaçamento entre uma coisa e outra que favorece. Mas eu falo de espaçamentos às vezes maiores mesmo, né? Daqui a um tempo dar uma olhada de novo em algum assunto que me é do meu interesse. Esses espaçamentos são importantes. Ativação emocional, já falamos bastante aqui da emoção, né? Então, contextualizar o conteúdo, usar exemplo da vida real, aquele exercício que eu fazia para mim mesmo, né? Quando eu estava aprendendo algo na psicologia, eu falava, cara, entender isso para mim, e como que eu explico isso para alguém, né? De preferência, eu sempre fazia essa explicação contextualizando com algo da realidade, né? Isso é algo que ajuda bastante, né? Conectar com interesses pessoais também aumenta a motivação, facilita a aprendizagem, né? Se eu ver uma conexão com um interesse meu, ajuda muito. Repito, o Paulo Freire falava sobre isso, né? Tem que fazer sentido na vida da pessoa, senão vai ser mais difícil de aprender, né? Tem que ter eco ali na vida da pessoa. E a pessoa não é uma pessoa que chega uma folha em branco para aprender. Vocês não chegam aqui uma folha em branco, né? Em que eu vou depositando conhecimentos, aquela educação bancária que o Paulo Freire falava. Não, vocês chegam com muitos conhecimentos. E se eu conseguir encaixar isso aqui nos conhecimentos de vocês, de alguma forma dá sentido, vai potencializar esse processo de aprendizado. Né? Escutar vocês faz parte disso, inclusive, né? Porque ninguém aqui chega em branco, né? Então, uma maneira de usar isso a favor da aprendizagem. É interessante. E a aprendizagem ativa, né? Atividades como discussão, projetos em grupo, ensino de pares, tudo isso, né? Essas aprendizagens mais ativas resultam sim em uma maior retenção de um aprendizado comparado, por exemplo, a só ouvir alguma coisa, só ler, né? Então, essas atividades, essa aprendizagem ativa, a gente sabe hoje, né, de que funciona muito bem mesmo, né? Por isso que o Antônio falou ali, né? Eu aprendo dando aula. Sim, é uma aprendizagem total ativa. Eu aprendo muito dando aula, né? Eu vou passando aqui e tudo mais, nossa, estou aprendendo ao mesmo tempo, estou reforçando sinapses, estou acrescentando sinapses novas. Então, isso é muito importante, tá? Já encaminhando aqui para a finalização, não poderia deixar de trazer aqui uma frase que eu gosto muito do Paulo Freire, e que tem relação com tudo isso que a gente está falando, de alguma maneira. Ele coloca, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, né? Despertar no aluno a curiosidade, por exemplo, vocês mesmos despertar em vocês mesmos a curiosidade para algo, isso vai favorecer todo o aprendizado. Porque a gente não está falando só de transferir o conhecimento, mas de criar ali a faísquinha, aquilo que faz a pessoa aprender. Se alguém se interessar por esse assunto de uma forma mais interessante, eu deixo dicas sempre de livros e tal, né, artigos que pode ir
É fazer isso, despertar a curiosidade que faz o aluno, né, a pessoa autonomamente e construir esse aprendizado. E ele coloca, né? Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Isso eu observo diariamente na minha prática de professor. Eu aprendo muito ao tentar ensinar algo e quem está eventualmente aprendendo comigo também está me ensinando muito. E isso acontece muito, muito mesmo, assim, né? Então, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender, tá? Mais um momentinho aqui para a gente, antes de dar a revisão geral, não sei se vocês querem comentar algo mais, né? Que práticas você já usa no dia a dia, que pode estar aí alinhado com a neuroeducação ou qualquer outra coisa. Além disso, alguém gostaria de comentar alguma coisa aqui no chat? Tudo ok? Tudo certo. É, Fala, eu- Carlito. Fica à vontade, querido. então, tem duas técnicas que eu aprendi com outros neurocientistas também, né? Que a gente tem um cronograma, né? A rotina é bastante importante, né? Tá nessa questão do espaçamento. Sim. E também eles recomendam usar uma linha do tempo para a gente ir vendo o que a gente já conquistou, né? Eu já aprendi sobre isso, já aprendi sobre aquilo, Sim. né? E vai evoluindo. Isso também ajuda bastante a motivar o cérebro, né? Quer dizer, Isso. estou aprendendo, porque no dia a dia a gente vai perdendo, né? Eu vejo isso muito no contato com meus pacientes, né? A gente olha, às vezes a gente se depara com uma dificuldade, nossa, parece que não está evoluindo, não está evoluindo. Mas vai Sim. olhar no gráfico, um ano atrás, nosso paciente não falava nada, agora ele já está com tantas palavras, né? Então, Sim. é importante a gente ter essa Legal. retrospectiva que motiva também Muito, a aprendizagem. Show, Carlito. Obrigado por compartilhar. Muito legal trazer isso. Essa questão da linha do tempo faz total sentido, né? Tem tudo a ver com essa questão de motivação mesmo, porque o nosso cérebro tende a desanimar se ele não percebe isso, entende? Qual é o momento né? Quem aqui eu, né? Para mim é um desafio, academia, essas coisas assim. E qual é o momento que fica mais interessante a academia, né? A academia que eu falo é atividade física mesmo. É quando tu começa a ver o resultado. E, opa, daí vai motivando mais ainda. Quando tu para, dá uma freada aqui perto daquele, putz, para começar de novo é um trabalho, né? Assim, por quê? Porque o cara deixa de ver aqueles resultados. Então, isso que tu falou, Carlito, faz total sentido. Eu acho que no processo de aprendizado é uma coisa bem interessante mesmo, que dá para usar a favor do aprendizado. Esse negócio do espaçamento, que a gente já falou, né? Uma organização, uma rotina. Esses tempos eu fiquei feliz que a minha filha mais velha, de 12 anos, ela chegou para mim, ó, pai, eu desenvolvi um jeito para estudar, ela mesma, assim, né? Através do feeling dela e tal. E o jeito dela de estudar que ela desenvolveu tinha bastante espaçamentos, né? E eu, porra, é isso aí, filha, continua. E de fato, as notas dela melhoraram bastante depois que ela descobriu um jeito dela aprender, né? Que envolve espaçamento, envolve algumas técnicas e tudo mais. Muito, muito, funciona muito bem isso. Legal tu trazer, Carlito. Obrigado, cara. Deixa eu ver o que que tem mais aqui. A Vera colocou esporte, ajuda muito. Sim, atividade física, né, pessoal? É ótimo pro cérebro. Vai fazer sinapses de uma maneira saudável. Essas sinapses, né, vão favorecer aprendizados. Isso é uma atividade física ali regular, né? Caminhadas, enfim, esse tipo de coisa, né? Maneiras em que tu alivia o estresse também. É um hobby, eu falo muito disso, tal. Coisas que te dão um prazer, assim. Isso ajuda pra caramba, assim. Fica à vontade, Aline. Eu tenho outra dúvida bem básica, assim. Fica à vontade. Esse é um espaço Aquela, para isso. a- aquela imagem que você colocou na primeira aula e que você repetiu de dois neurônios, Ah, desde aí daquela vez eu até fui investigar aquela imagem na internet e tal, sabe? E eu tenho uma dúvida. Por exemplo, quando eu realmente aprendo uma coisa, eu preciso que um neurônio comunique com o outro para formar um caminho. Eu falo que é uma estrada, isso aí. né? Isso, Só que para um neurônio comunicar com o outro, vai formando a teia, né? isso. E é como se eu aprendi, mas não foi suficiente para aprender aquela ideia. Tipo, se eu estou aprendendo um. É como se fosse degraus, mas o conhecimento ainda. A ideia toda daquela história eu não aprendi, Sim, sim. né?
E Isso. aí cresce um pouquinho aqui, cresce outro pouquinho aqui, até que junta um neurônio com o outro, e aí cria a estrada, e aí eu falo, agora eu aprendi isso. É Isso. isso? É, aquilo é uma imagem mais do ponto de vista didático, né? Na realidade, o que Sim. está acontecendo? Está acontecendo milhares de sinapses, né? Na verdade, É, são aham. milhares de É, eu sinapses. sei, é uma rede É, enorme, que né? não é na hora assim também, é um processo, tem síntese de proteínas, uma série de coisas que vai fazendo crescer dendritos, esses dendritos vão encontrando os caminhos deles, que encontram Isso. outros. O sono é fundamental nessa organização e tudo mais. Então é um processo que leva um tempo também, não é rapidinho assim, né? E é bem isso que tu falou. A partir do momento que tem uma teia ali, ó, formou uma teia, né? E daí, quando essa teia está formada, bem formada, né? É que começa a ter, inclusive, ideias, né? Começa a surgir Uhum. aquela famosa lâmpadazinha assim, plim, nossa, isso. Ou junta uma coisa daqui com uma coisa. Quando começa a acontecer isso, é porque a teia tá legal. Entende? Quando tu começa a juntar as coisas, ter conexões no sentido de formar coisas novas, coisas que não estavam ali, ó. Tipo, tu formou algo que tu não aprendeu naquela aula e nem na outra. Mas a partir daquelas duas aulas, daquele que tu formou algo, puf, né? Às vezes uma hipótese, uma pergunta, às vezes um conhecimento mesmo, tal. Então vem dessa teia, assim, ela vai se formando. É bem, tu descreveu exatamente como é. Vai formando uma teia e tal, mas ela ainda não tá bem, né, forte, não tá solidificado, eu ainda não sei bem aquilo. Mas conforme tu vai reforçando aquilo, vai voltando naquele conhecimento, acrescenta mais uma coisinha, mais outra, tu vai construindo uma rede ali de informações e de aprendizado, que daí começa a favorecer, inclusive, a tu criar coisas, né? Tu criar coisas a partir daquilo ali, tu hipotetizar coisas, tu ter ideias, né? Uma ideia nunca vem de um vácuo, nunca vem do nada. A ideia vem dessas redes aí, né? E é assim mais ou menos que funciona. É um movimento extremamente complexo, que recebe influência de muitas coisas, como a gente está falando, né? Tanto para o bem quanto para o mal, assim, no sentido de ajudar ou prejudicar isso. E não tem como a gente visualizar essa teia como um todo, né? Seria interessante, tem até, enfim, ficção científica e tal, que é como se a gente visualizasse, né? Tem um filme chamado Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, um filme muito bom, do Jim Carrey e daquela. Esqueci o nome da atriz, cara. Drew Barrymore, eu acho, alguma coisa assim. É um filme muito interessante, é do Jim Carrey, mas não é de comédia, é um drama. Brilho Eterno de um Momento Sem Lembrança, que eles apagam nesse filme, eles apagam memórias específicas, né? A pessoa, por exemplo, terminou com o relacionamento lá, não quero mais nem que essa pessoa exista, vai lá e apaga aquela pessoa da vida. Então, naquela situação, é como se a gente conseguisse visualizar a teia, né, com uma precisão tamanha, que eu vou lá e inibo essa teia e essa teia representava toda aquela vida, aquela informação ali, né? Mas isso é impossível, né, na prática. Eu nunca vou conseguir te mostrar uma imagem assim, ó, isso aqui é o teu aprendizado sobre, sei lá, canabinoides, no meu caso, né? Eu não consigo identificar essa teia com essa precisão, mas é uma teia, entende, Aline? É uma teia que vai se formando e vai ficando cada vez mais complexa e cada vez mais interessante. Vou te aproveitar que eu vou fazer mais Fica à outra vontade. pergunta. Por exemplo, no consultório, né, de psicologia, um Uhum. paciente tem uma visão de mundo de que as pessoas estão sempre sacaneando ele. Isso é um tipo de paciente que chega, né? Não é incomum, não. Tá. Ou um paciente que tem autoestima baixa, que ele sempre é o pior. Isso é uma rede neural E isso? enorme lá, que ele Aham. construiu, ele chega para mim aos 30 anos. Eu imagino que são grandes highways no Sim. cérebro dela. E o É. trabalho da psicoterapia é construir uma outra Isso. estradinha Exato. que é Exato. orgânica, que os pacientes não entendem muitas vezes isso. Eles acham que tudo é etéreo, né? Isso. É isso E aí. não é, é Não, orgânico, é. é um caminho, caminho. E eu acho que o grande desafio, e aí eu quero te fazer a pergunta, é como a gente pode contribuir para apagar, entre aspas, fazer isso que no filme faz, né? Essa super highway, várias highways Sim, de sim, sim. autoimagem negativa, de que as pessoas não gostam de mim, entende? Assim, tem Não, algo nesse então, sentido, assim, que a esse é o neurociência grande pode me desafio. ajudar? Esse é o grande desafio, é uma rede mesmo, entende? Que está formada ali, né? E criar essa nova rede não tem uma receita. Vai ser muito, pelo menos da minha perspectiva, assim, do que eu sei da neurociência, da psicologia, vai ser muito individualizado. Para cada pessoa, tu vai pegar um caminho, opa, esse caminho fez sentido para ela, vou reforçar aqui, vai reforçando, vai destrinchando em outros caminhos, tal.
Então, é muito individualizado esse processo, entende, Aline? Muito difícil. Tem até na neurociência a gente fala sobre a rede de modo padrão, né? Que é uma rede de circuitarias neuronais que estão ativas naquele pano de fundo da nossa mente, né? Tem aquele pano. E o pano de fundo de uma pessoa como essa, às vezes, né? É isso que tu falou, todo mundo contra mim. O pano de fundo é eu sou pior que todo mundo. O pano de fundo é a vida é uma merda, né? Tudo é horrível, tal. Então, essa rede de modo padrão tá sintonizada nessa frequência e é difícil, cara, sair disso. E aí vem um ponto, né, que eu estudo, tu sabe? Enfim, eu sei que tu também tem tua curiosidade. Os psicodélicos, né, que é uma proposta da psicofarmacologia, eles diminuem a rede de modo padrão. Entende? Então, eles ajudam, silenciando esse rádiozinho que tá ligado aqui, silenciando, talvez tu facilite a pessoa escutar outras frequências, criar outros caminhos. E ele mesmo, por si só, ajuda a criar novas sinapses, novos caminhos neuronais, né? Então, do ponto de vista psicofarmacológico, o que a gente tem de mais interessante aí ultimamente na ciência para ajudar isso, a desligar aquela frequência de rádio ali que está incomodando e acionar uma outra frequência de rádio que vai ser mais saudável, mais interessante, os psicodélicos têm feito isso de uma maneira interessante, né? Mas, claro, tem que ter a psicoterapia junto. Tem que ter tu ali tricoteando esses caminhos, construindo essas estradinhas, porque sozinho vai ser um. Pode até fazer também um pouco, mas se tem isso junto, tu potencializa muito esse aprendizado, né? Mas não é fácil, Aline. É um desafio gigantesco. Acho que é o grande desafio da psicologia. Eu mesmo, agora, né, como psicólogo também, tenho me visto nessa situação e vejo, caramba, como é que eu vou tirar a pessoa, né? Eu vou ajudar ela a sair dessa frequência para criar outra. Se, pô, ela levou uma vida para criar essa frequência, né? Como é que eu vou criar uma outra frequência agora de um mês para outro, de um ano para outro, né? Não vai ser simples. E é difícil mesmo, às vezes é um exercício de frustração até, de tão difícil que é. É isso, tu fez a visualização correta, é exatamente isso. Deve ter mais coisas também, né? Que estão entre o céu e a terra, mas que a nossa van filosofia não consegue tocar, mas do ponto de vista mais neurobiológico, é isso, assim. Show, pessoal. Seguimos aqui para os momentos finais, né? Ah, opa, travou aqui. Peraí que deu uma travadinha aqui. Tá. Então é isso aqui. Reforçar o que a gente teve hoje, né? Para finalizar. Quais as sinapses que a gente fez? Vimos, né? O cérebro aprende moldando conexões, a neuroplasticidade ali, e ela é sensível ao contexto emocional, né? Como a gente viu, emoções positivas, curiosidade e tudo mais, são extremamente importantes para esse processo, né? Então, se eu não tenho essa conexão emocional, fica mais difícil aprender. Estilos de aprendizagem são super valorizados, como a gente tem visto, né? A ciência não tem mostrado isso, que é algo mais visual, mais auditivo e tal, funciona assim em grandes massas. E abordagens diversificadas funcionam melhor, explorar diferentes formas de estímulo, algo multissensorial, enfim, pode ser mais interessante. Sono regular é extremamente importante, atenção focada, práticas ativas, né, como a gente sugeriu ali, são muito importantes e são aliados aí poderosos para aprendizagem duradoura, né, espaçamento também, como a gente viu. E lembrando, aprender é mais do que acumular informação, e nesse sentido, se a gente respeitar as nossas individualidades, se a gente se conhecer melhor, né? Eu me conhecer melhor, eu saber qual é o jeito que eu aprendo melhor, isso é um processo de autoconhecimento. Isso é extremamente importante para esse caminho de um aprendizado eficiente. Agora, no final de cada encontro, eu vou adicionar aqui um quadro, nesse material está disponível para vocês, ali no link do grupo, né? Que é esse quadro aqui, né, que eu vou chamar de sinapses para além desse encontro, né? Aqui você encontra as sugestões de livros, filmes, outros estímulos para expandir os aprendizados de hoje. Deixe que as ideias da aula reverberem aí e transformem em mais conexões. Filmes e documentários, né? O Começo da Vida é um documentário muito massa. Tinha no Netflix, não sei se ainda continua, eu assisti no Netflix, mostra como os primeiros anos moldam o cérebro infantil, o afeto, a plasticidade, a aprendizagem. O Carlitos, que trabalha aí com criança, não sei se já assistiu, provavelmente até já, não sei, é muito massa. O filme, divertidamente, né? Muito legal. Aqui em casa todo mundo é fã desse filme. E até o último aniversário da minha filha de 5 anos, ela escolheu o seu tema divertidamente, né? Tem uma narrativa criativa, assim, para explorar as emoções, a memória, a aprendizagem. É muito legal o jeito que é colocado isso lá no filme, né? É útil, inclusive, para discutir com o paciente de uma forma didática e tudo mais. Eu penso em fazer uma aula ou um curso, não sei ainda, neurociência,
por trás de Divertidamente, assim, tem muita coisa lá, né? Tem, inclusive, assessoria de neurocientista para fazer aquele filme, construir o roteiro. Brain Matters está no YouTube, tem um material que tem o foco no impacto do ambiente sobre o desenvolvimento cerebral e educacional, né? O quanto o ambiente que influencia aquilo que eu falei do estresse e tudo mais, o quanto tudo isso é extremamente importante, é um legal. E aqui algumas leituras, né? A Cabeça Bem Feita, esse livro eu li assim que eu comecei a lecionar, dar aula na graduação, que daí eu quis começar a entender um pouco mais dessa questão da educação. Esse Edgar Morin, um francês, aí, muito importante nessa questão de discutir esses assuntos de educação e tudo mais. Esse livro discute a importância de uma educação que articule saberes e estimule pensamento crítico, né? O Paulo Freire fala muito disso. O Cérebro e a Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, né? Uma ponte entre neurociência, emoção e aprendizado no cotidiano escolar e profissional, também uma dica interessante. Pedagogia da Libertação, também li assim que comecei a dar aula, do Paulo Freire, propõe aí uma educação que visa a conscientização, ao invés de uma educação onde o conhecimento é apenas depositado nos alunos, aquilo que eu falei como se fosse uma folha em branco, e alguns podcasts aí para escutar, né, episódios do Neuropod, Narro Neuroscience ou Brain Science Podcast, tem alguns episódios têm foco na educação e na memória e são bem interessantes. Aqui estão referências para quem quiser ir além também, tá bom? Então era isso assim por hoje. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar. Passamos um pouquinho do tempo que eu acho ideal para o aprendizado. Acho que 1 hora e meia é um tempo assim com discussões e tal. A gente passou aí, tá dando um pouco mais que isso. Que tem isso também, né? O nosso cérebro tem um tempo, sobretudo aqui no mundo digital. Mas era isso que eu tenho por hoje. Vou botar aqui um linkzinho de presença, né? Vai estar esse link também no YouTube, tá? Como sempre eu coloco lá no episódio, depois gravado. Quem quiser certificado, essas coisas, esse link é para isso, tá bom? E próximo encontro, possivelmente vamos falar de medicalização da vida, vai ser um encontro bem legal. Logo eu devo fazer um sinapses biográficas aí para falar sobre cientistas, como eu falei para vocês. Quem puder ajudar o projeto, uma coisa que ajuda bastante, né? Quem tem redes sociais aí e tal, é compartilhar ali a aula no story da vida, tal, Clube da Sinapse, tal, essas coisas, fazer menções, ajuda muito, muito, e eu quero que esse projeto cresça cada vez mais. Eu tô com, né, tenho ambições com ele, tenho um carinho enorme com ele também, ambições do ponto de vista assim coletivo mesmo, né, de ajudar muita gente, ajudar eu mesmo, inclusive, é uma coisa que eu curto fazer, tá bom? Então era isso, meus queridos. Obrigado aí pela atenção, mas espero que tenham feito boas sinapses. Até o próximo encontro. Valeu, bom fim de semana.